E aí, jovens, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui ao vivo mais uma vez e hoje eu tô com um cara que ele é um fusqueiro, o cara é escritor, o cara é fotógrafo. Ah, vou deixar ele se apresentar que tem muita coisa, tem muitas qualidades aí, ó. E eu, como fotógrafo, escritor e fusqueiro, eu tinha que chamar ele pra vir aqui pra gente trocar uma ideia, porque o que eu vejo, né, no trabalho dele, eu falo, cara, eu queria ser tudo isso, velho. Cara, Tenho maior admiração, velho, por você, pelas pô, coisas que você tá fazendo, velho. prazer, cara, prazer, Porque Moacir. seja bem-vindo aí, vamos bater um papo, galera. Vamos bater um papo aqui. Ele foi de Fusca pra Rússia, pra Europa, viajou tudo, mano. É De isso aí, cara. Fusca, irmão. Na realidade, quando me pede meu currículo, eu digo, cara, a coisa mais importante do meu currículo é que eu sou um sonhador, né, cara? Mas sonhar também não adianta, porque tem muita gente que dorme de noite, sonha, e quando acorda de manhã, segue levando suas vidas e esquece do que sonhou durante a madrugada. Eu acho que as pessoas mais angustiadas, mas as mais felizes são aquelas que acordam pela manhã, elegem se o sonho está valendo a pena e vão correr atrás desse sonho. E sonhar é fácil, né? Porque o sonho ele está dentro do inconsciente. Correr atrás do sonho, realizar o sonho é o mais difícil, porque leva muito tempo, né? E aí eu posso ir te dizendo quantidades de sonhos que eu realizei, como esse livro, que é 2 anos e meio escrevendo Uhum. e uma vida inteira vivendo para conseguir escrever esse livro, como levar um Fusca para a Rússia, que parece uma coisa excêntrica, mas é um projeto dificílimo de ser feito, viajar 17 países de Fusca. E aí tem uma outra coisa também. E aí, né, tu queria que eu me apresentasse, sou Nauro Júnior, sou fotógrafo, sou jornalista, fui professor universitário, enfim, sou escritor, estou Você no é meu sexto filósofo? livro, sou formado em filosofia, também em pedagogia, mas isso não muda nada no caráter de uma pessoa. O que muda é o cara ser humilde, ser digno e ser sonhador. Uhum. Isso é o que faz uma pessoa terminar a vida e olhar para trás e dizer assim, cara, a vida valeu a pena. Eu tenho certeza que quando eu chegar aos meus 80 anos, 90, 100, 110, eu quero olhar para trás e dizer, cara, não me arrependo de nada, sabe? Porque eu sempre tentei ser feliz com aquilo que eu tinha, né? E a gente vive um mundo de angústia onde as pessoas estão sempre buscando a felicidade naquilo que elas vão adquirir, naquilo que elas não têm, ou naquilo que elas acham que se elas comprar vai fazer eles felizes, né? Na época, tu falou em filosofia, na época da faculdade, uma professora pediu para a gente fazer um trabalho sobre felicidade segundo alguns filósofos. Aí a gente fez felicidade segundo Aristóteles, felicidade segundo Platão, felicidade segundo Nietzsche e felicidade segundo a filósofa Maria Luísa. Aí a professora, quem é a Maria Luísa? Eu digo, da Magazine Luiza. Lá, se tu comprar um armário, tu sai feliz, porque o slogan deles é vem ser feliz. Então Uhum. eles trabalham com essa falsa felicidade que é tu consumir para adquirir algo que vai te trazer felicidade. Né? E daí tu tá deprimido, tu vai lá, faz uma prestação, compra um armário, bota o armário em casa. Ah, cara, que coisa linda esse armário, agora eu tô feliz. Só que no outro dia o armário já tá velho e tu continua angustiado. A Uhum. felicidade é uma ilusão capitalista. Exatamente. Não, a felicidade, quando tu alcança o desapego, ela passa, ela deixa de ser uma ilusão É, capitalista. E eu descobri isso. E aí, por que eu estou falando tudo isso, Moacir? Porque eu descobri isso, porque eu vivia isso, né? Eu trabalhava numa grande empresa de mídia, onde tu tem que andar com uma roupa que as pessoas esperam que tu ande, tu tem que ter um carro que as pessoas esperam que tu tem que ter um celular que as pessoas esperam que tu tem que falar tenha. o que os caras querem que você fale. Exatamente. E um dia eu cheguei lá e troquei o meu iPhone, que era o último modelo, em 2010. As pessoas fazendo fila nos Estados Unidos para adquirir o último iPhone, e eu peguei o meu iPhone e troquei por um Fusca. E aí, eu que andava em busca do Nauro, que eu não sabia mais onde existia, porque eu era o Nauro que a sociedade esperava de mim, e não o Nauro que eu gostaria de ser, quando eu troquei aquele iPhone por um Fusca velho, todo podre, foi uma libertação, cara. Foi uma libertação. Quando eu entrei dentro daquele Fusca, eu encontrei o Nauro que eu gostaria de ser. E encontrei todos os preconceitos que vinham em cima disso, porque os caras diziam: o Nauro ficou louco, cara. O Nauro trabalha aqui na empresa, todo mundo pagando a prestação de um carro popular novo, sabe? Porque o jornalista é um cara que eles exigem que tu seja intelectual, mas tu ganha o salário de boia fria.
Então, tu te mata para pagar o telefone, tu te mata para comprar uma roupa, tu te mata para comprar um carro, e daí tu passa o tempo todo angustiado para pagar a conta. E quando eu descobri o Fusca, eu encontrei o Nauro da minha infância lá, o Nauro pequenininho que andava de carona com meu pai. Sua criança interior. O Nauro verdadeiro, na época que eu fui mais feliz na minha vida. E daí eu tomei uma decisão, nunca mais pago uma prestação de carro. Eu nunca mais vou pagar uma prestação de carro. Em compensação, você paga bastante peça, né? Cara, mas aí é uma questão de aonde que tu quer ir. Se tu quer andar na cidade que tu vive, tu não precisa botar peça nova no teu carro. O problema é que eu quero andar, que nem esses dias eu andei 800 km num dia. 800 km num dia num Fusca, tem que ter peça nova, entende? Mas por mais que eu gaste, Fajardo, por mais que eu bote dinheiro no meu Fusca e por mais que eu bote peça nova no meu Fusca, quando eu vejo não tem mais nada para botar e ele não custou 20% de um carro novo, entendeu? E ele tá novo. E te leva onde você quer. Me leva onde eu quero, pô. Com Tu felicidade. já foi pra Rússia de Fusca, moço? É doido. Não, tu já foi pra Rússia com o teu Eu carro? não fui nem em Santo André de Fusca. Ô, Nauro, agora, já que você tá falando de felicidade. Cara, deixa eu ver se não tem ninguém ali, nós vamos tirar aquela live ali. Não, deixa Deixa lá. lá. Pô, deixa... Ó, eu vou fazer uma pergunta. Já que você é um filósofo, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu sempre faço lá pro finalzinho da entrevista, mas já Eu não que sou eu filósofo, sou um perturbado. aproveitar de aproveitar o gancho, estamos falando de felicidade, eu quero te fazer uma pergunta que é: qual que é a maior felicidade da sua vida? Cara, aí a gente tem que dividir. Uma. A gente tem que dividir o material do que vale a pena na Então, vida, né? se você escolher- A maior felicidade são minhas duas filhas. Foi o nascimento. Foi o momento que talvez seja o nascimento das minhas filhas, talvez seja a coisa mais próxima que eu cheguei de Deus. Quando eu vi quando eu entrei dentro da sala para fotografar o parto da minha filha, e quando eu vi a minha filha saindo de dentro da minha mulher, uma mulher se transformando em duas, um ser humano se transformando em dois, eu digo, cara, existe algo divino nessa cena. Existe algo que não é a biologia, que não é o ser humano que explica. Existe algo que está além, porque não era um ser humano se transformando em dois, e esse ser humano que saía de dentro dela tinha vida própria, gostos, e cada vez mais se transformando numa pessoa diferente daquela que tinha se fragmentado. E era parte de você. E é parte de mim, né? Então, assim, as minhas filhas são a coisa mais importante. Aí tu me pergunta um instante de felicidade na minha vida, quando eu tô numa estrada com as mãos na direção do meu Fusca. Aí é a nirvana, cara. Mas Aí a maior é o nascimento das filhas e depois Isso, você tá pleno no que você gosta de fazer. E aí quando eu tô dirigindo meu Fusca e provando e tentando provar, pelo menos, que não existe limite para o impossível. O impossível é uma palavra que tu tem que quebrar ela todos os dias. Eu tô mostrando para as minhas filhas também que a felicidade está nas coisas simples, que a felicidade está nas coisas mais puras e não no dinheiro, né? Porque eu já tive com o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, que é uma figura admirável. Você andou né? de Fusca com ele, né? Isso. Ele tem um Fusca. Sim, ele dirigiu meu Fusca já. E eu dirigi o Fusca dele, né? Então, ele diz, né, que a gente trabalha para ganhar dinheiro para comprar algo. Tem que saber se esse algo faz valer a pena o tempo que tu levou, Você gastou ali. que tu gastou para arrumar aquele dinheiro, entendeu? Então, assim, às vezes é melhor tu ficar parado, tomando um chimarrão e conversando e jogando conversa fora com alguém, porque esse é um instante de vida que vale a pena, do que tu fazer algo para conseguir dinheiro, para tirar umas férias e ir para uma praia e daqui a pouco ser frustrante. E vai gastar mais dinheiro. E vai logo. gastar dinheiro com isso. Então, às vezes, E a às vezes você felicidade... fica mais estressado no trânsito de ir e voltar do que você curte ir naquela praia lá. Exatamente, eu acho que a felicidade ela tá. Eu digo, às vezes, os caras juntam dinheiro para ir comer num restaurante caro, comer um caviar e esquece que um feijão e arroz com bife e ovo e uma batatinha frita, Uma delícia. o meio-dia em casa, com a tua filha, com a tua mulher sentado numa mesa, e na terça-feira, ao meio-dia, também pode ser sinônimo de felicidade, sabe? E como que você descobriu que você tá feliz andando de Fusca? Eu descobri exatamente nisso. O que acontece? Tu leu a primeira parte do livro. Então,
eu me lembro que eu tinha... A lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai comprou um Fusca. Eu morava numa vila em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Era uma vila muito humilde. E a gente achava que o mundo acabava na rua de baixo, onde a gente jogava bola, jogava bolinha de gude, a gente achava que o mundo ia até ali. E o dia que o meu pai comprou esse Fusca, eu descobri que o mundo era muito maior do que a rua de baixo. Na carona daquele Fusca com o meu pai, que virou meu super-herói, eu vi o mar pela primeira vez. Uhum. Na carona do meu pai, eu descobri lugares incríveis, né? E o meu pai, como um super-herói ali, dirigindo aquela máquina mágica que era o Fusca, para um menino de 3 anos. E aí a vida foi acontecendo, foi rolando, e eu andava tentando me reencontrar, porque a vida me levou para algo. Eu fui lá, estudei, fui trabalhar para algo que era muito mais do que a sociedade esperava de mim, do que o que eu gostaria de ser. E daí eu fui lá e troquei o meu iPhone pelo Fusca. E quando eu entrei nesse Fusca, não foi a criança interior que eu encontrei um Nauro que foi pleno e feliz lá aos 3 anos de idade. E aí, o andar de Fusca passou a ser esse reencontro, né? Porque o Fusca, cara, ele é um carro ruim de andar. Quando tá frio dentro do Fusca. Quando tá calor dentro do Fusca, ele dá perrengue. O andar de Fusca é mais ou menos como viver. Quando tu sai de manhã de casa, tu sabe que vai dar um perrengue durante o dia, que vai dar uma merda, entendeu? E tu tem que viver. E quando tu sai de Fusca, é assim, vai dar um perrengue. Mas, cara, tu sabe que tu vai resolver, tu sabe que tu, estando de Fusca, tu vai encontrar um amigo que vai te ajudar. E assim, eu descobri que tem gente que faz terapia, tem gente que faz yoga, tem gente que usa droga. Cara, pra mim, estando sentado no meu Fusca, com a mão na direção, com um horizonte na minha frente, pra mim é tudo isso, cara. Eu alcanço um nirvana, assim. Eu agora fiquei 1 mês longe do Fusca, e é até estranho dizer, porque é uma máquina, né? Ele é um... Ele, apesar de eu humanizar ele é uma máquina. Mas eu tava com uma saudade dele, cara. Eu tava quase com uma abstinência. E não é qualquer Fusca, assim. Eu não sou um cara que vou num encontro de Fusca e fico olhando. Ah, o teu Fusca tá original. Não, meu Fusca é feio, cara. Meu Fusca tem as rodas enferrujadas. Mas, cara, é o meu Fusca, sabe? Eu gosto do cheiro dele. Eu me sinto... O meu pai morreu de Alzheimer em 2020. E eu me lembro que uma das últimas lembranças dele foi... eu e ele andando de Fusca, né? Que ele olhou pra mim e disse: esse carro é do senhor? Ele não me reconhecia mais. Eu disse: é, pai, esse carro é nosso. E daí ele botou a mão no porta-luvas e disse assim: me parece que eu tive um desse, pai disse. Eu disse: pai, esse é nosso, entende? E quando eu ando no Fusca, eu me sinto abraçado pelo meu pai. Eu me sinto... Não, é mais do que um carro, é um abraço, sabe? E é um abraço em muitas pessoas, porque muita gente... se reconhece em mim, se inspira em mim, sabe? E por isso que esses tempos eu tava meio... O Moacir andei meio blogueiro, assim, sabe? Uhum. Uma coisa meio... falando palavrão. Eu tava meio de saco cheio de seguidor e de não sei o quê, porque eu não sou influencer, entende? Uhum. E aí, daqui um pouco, um dia eu tô lá em casa e me liga um cara: a gente te segue no Instagram e a gente veio aqui porque a gente... quer comprar o livro, a minha filha pediu para trazer aqui, a gente viajou 600 quilômetros para vir até a tua cidade. E eu meio revoltado, disse: cara, depois a gente se vê, porque tu fica assim de receber uma pessoa que tu nunca viu na tua casa, né? Aí eu disse: a gente marca um café no centro. Eu sei que deu um desencontro, a gente não conseguiu se ver. Eu ia num evento no outro dia e eu disse: eu vou estar em tal lugar no evento, numa outra cidade. Eu disse: então a gente vai até lá. Acabaram não indo na minha casa e foram no evento. Quando chegaram lá, até um texto que está no feed do meu Instagram, eles foram até lá porque uma menina estava completando 14 anos, é minha seguidora desde a viagem da Antártida em 2015. Ela tinha 8 para 9 anos. E ela é apaixonada pelas minhas histórias. Cara, quando tu faz uma coisa como a que eu faço, que é esse discurso de tu ser desapegado, tu tem um compromisso com a honestidade. Tu não pode enganar ninguém, tu não pode, sabe? Tu não pode ficar dizendo palavrão. Tem criança, tem senhoras te ouvindo. Então é uma questão de postura e dignidade, sabe?
Aí caiu uma ficha lá. Pô, caiu uma ficha absurda, tá? O texto tá no meu Instagram lá. Aliás, quem quiser ver lá, @Expedição Fusca América. Tem canal no YouTube, Instagram, qual outras redes sociais? E o Facebook, que a gente usa pouco, mas foi a nossa primeira rede social. E foi lá que nasceu a expedição de brincadeira. E é Instagram, Facebook e YouTube. O YouTube tem muitos vídeos lá, mas nós não somos youtuber. Assim, quando a gente faz um vídeo, agora, então estou aqui, boto lá no nosso canal do YouTube, mas não produzo conteúdo. Você gosta de publicar mais no Instagram, né? Eu gosto de viver, cara. Eu gosto de viver Então você e de não- vez em quando eu publico pra Você não inspirar compartilha as muito pessoas. as suas viagens, então você gosta de viver mesmo. Eu, não, Você eu, faz eu- isso no pros Instagram, outros. no Instagram eu compartilho porque eu acho que às vezes quando tem uma pessoa que tá em casa pensando assim, pô, minha vida tá difícil, sabe? Minha vida tá complicada, tá deprimido. Aí tu vê um maluco andando de Fusca, velho. Tu diz, cara, minha vida não é tão ruim, eu vou ser feliz também, entende? Ô, Nauro, o Danilo já conhece a sua história toda. Eu não conheço nada, assim. Faz tempo que a gente não conversa sobre o pessoal que vem aqui, faz tempo que não grava nada aqui. Eu queria saber, você é casado, tem filho, sua família faz as viagens com você? Como que é a relação com a sua família, assim, nessas suas aventuras? Né? Cara, eu sou casado, tenho 2 filhas, uma já tem 30 anos, já tá casada também, hein? E eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos agora, dia 18 de junho, a Sofia. E tenho a Dani, que tem 30, e sou casado com a Gabi. A Gabi é jornalista, a gente mora num lugar mágico, que é a Palafita do Arroio Pelotas. Eu moro na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, moro na beira de um rio. E eu construí um lugar de sonho, Moacir, sabe? Porque eu acredito que a felicidade ela não tem questão geográfica. Muita gente diz que eu não era ambicioso, porque eu era um jornalista que quis ficar numa cidade pequena do interior. Isso há 20 anos atrás. Hoje está acontecendo esse caminho inverso. As pessoas que estão em cidade grande estão querendo ir embora e estão querendo fugir. Eu. Eu já fiz isso há 20 anos atrás. Eu comprei um terreno na beira de um rio e construímos uma palafita, eu, a Gabi, e a Sofia nasceu na sequência. E, cara, existe muitas desavenças nos casamentos porque tu quer que a pessoa seja igual a ti. E a pessoa quer que tu seja igual a ela. E a beleza do casamento é que 2 pessoas diferentes se encontraram e resolveram dividir a vida junto. E aí a felicidade está nas diferenças. Quando eu conheci minha mulher, ela tinha um Fusca. E eu tava naquela fase que eu te falei, do jornalista, né? Que andava com roupa de marca. Eu digo, pô, uma mulher linda dessa andando num carro velho desse. Eu negava o Fusca naquele momento. Mas o Fusca sempre teve ligado na minha vida de alguma forma e o meu grande amor da minha vida chegou na minha vida de Fusca. E com o tempo, eu tô com 54 anos, a Gabi também, e ela cansou do Fusca. E ela tem o carro dela, a gente tem uma agência de notícia, ela vive a vida dela e eu vivo a minha, e a gente de vez em quando viaja junto. E de vez em quando eu viajo sozinho. Quando eu tô enchendo o saco em casa, ela diz, pega teu Fusca e te some. Eu viajo 10 dias, cara, eu volto o melhor marido do mundo, sabe? Mas isso é uma questão de compreensão, entendeu? A minha filha anda de Fusca comigo desde que nasceu. Agora, quando ela fez 18 anos, eu comprei um Fusca pra ela. Ela disse, papai, eu não quero Fusca. Eu não... Sabe? Claro que o Fusca vai ficar guardado o dia que ela quiser. Ô, Nauro, ainda bem que você comprou um Fusca pra ela, porque você ter cortado o Fusca dela no meio, isso daí não se faz, cara. Mas aquele Fusca não ia ter muito jeito. Aquele Fusca, se eu não tivesse cortado ele no meio, ele não existiria mais. Ele tava no ferro velho. Vamos contar pro Moacir e o pessoal que não sabe da história. Como que é? Como que foi isso aí? Não, um amigo meu, na real, queria me ferrar. Ele tinha um Fusca velho, todo podre em casa. Hoje ainda um cara me xingou no YouTube. Pô, eu precisando de um Fusca preto pra restaurar, tu cortou um Fusca preto no meio. Na real, um amigo meu tinha um Fusca preto em casa. Eu viajava já com o meu. Já tinha feito 7 países da América. E tinha uma dificuldade de levar tudo que a gente levava. Equipamento fotográfico, comida, fogão, tudo dentro do Fusca. Porque eu sempre viajo ou com a minha mulher e com a minha filha, ou viajo com um amigo. Então o carro ficava apertado. E sozinho você não curte fazer? Tô sozinho agora, Tá tô sozinho? viajando sozinho. Fui a Goiânia, fui a Brasília,
fui a Belo Horizonte, tudo sozinho, curto muito. Uhum. Mas eu prefiro viajar com um amigo, tomar chimarrão, trocar ideia. Eu acho que a filosofia da viagem é legal. A Tu viu? Ele já conversa- desviou meu assunto, A viu? conversa da história, né? Vai Claro, indo. não, e a vida é feita dessa resenha, entendeu? Uhum. Quando tu viaja com alguém, tu muda um pouco a vida da pessoa, ela muda um pouco a tua vida, e quando termina a viagem, tu te transformou numa pessoa melhor, né? E quando tu tá sozinho, é muito pensamento, é muita angústia, é muita, sabe? Uhum. E eu gosto dessa coisa assim. Vocês já viram que eu gosto de falar, né, cara? Fala bem. O cara que viaja comigo, ele tá ferrado, porque eu falo pra caramba. Tava falando do reboque, Do né? reboque. Tá. O que que acontece? Eu tava sentindo que eu precisava de um reboque. Só que eu não sou um cara normal, né? Eu queria algo diferente. E um amigo meu disse, ó, eu vou dar um Fusca pra ti de presente, que é o Fusca que a gente tem há muitos anos, e que é um Fusca que eu levei minha mulher no hospital pra ter os filhos, que eram... Eu digo, pô, não quero Fusca, já tenho Fusca, não quero. Aí, não, mas vai lá ver. Eu fui lá, era fria. Ele não tinha vontade, ele não tinha coragem de desapegar do Fusca e comprou outro carro, deixou o Fusca na rua 5 anos. O Fusca tava podre, Apodreceu. sabe? Olha o tempo. Aí eu disse, não quero, porque é uma relação de compromisso. Tu não tá pegando um Fusca que tu pode vender. Tu tá pegando um Fusca que tem uma história afetiva. E ele esperava de mim que eu restaurasse o Fusca dele. E custa caro restaurar um Fusca. Porra. O que que eu fiz? Eu disse, não quero. Aí ele, malandro, meu amigão, Duda Kember, inclusive fez uma viagem comigo pro Rio de Janeiro de Fusca. Ele liga pra Gabi, minha esposa, e diz assim, eu tenho um presente pra Sofia. E a Gabi, o que que é? Um Fusca, eu vou dar o Fusca. Conta a história do Fusca. A Gabi se emociona e diz, o Dudinha vai dar um Fusca pra Sofia. Eu digo, é fria, não pega essa porra. Isso aí é 10 anos atrás, né? É, Era mais ou criança ainda. menos. Foi 2015 isso. Aí, 8 anos atrás. aí, Tinha 10 anos. aí ele pega e eu digo, tá, tudo bem, vou ter que buscar o Fusca. Emocionou a família. Pego o Fusca, vou lá, faço o Fusca funcionar e levo andando pra casa. Porque eu não admito Fusca em guincho, só em último caso. Eu fui lá, fiz pegar, funcionando, levei andando pra casa. Foi um horror, eu andava no caminho, eu vi o Fusca todo quebrado. Cheguei em casa, eu tinha mais 2 Fusca pra andar, o Fusca ficou parado lá, ficou. E a Sofia meio que não dava muita bola pro Fusca. Um dia eu disse, filha, eu tenho uma ideia pra esse Fusca não morrer. Vamos cortar ele no meio e vamos fazer um reboque. E o nosso Fusca vai com um pedaço dele junto. E ele não vai morrer, ele vai... Pelo contrário, ele vai sobreviver de uma outra forma. E aí a gente cortou o Fusca. À frente dele eu fiz uma coisa... Eu fiz uma réplica do meu Fusca para as crianças brincarem, enfim. A traseira eu fiz o reboque. O motor eu dei de presente para um amigo que ressuscitou o carro dele. E a gente fez o reboque. E esse reboque, que é o reboque que anda atrás do meu Fusca, quem for no Instagram vai ver, já andou 17 países com a gente. Então o Gil, que era o Fusca dele, ele acabou fazendo uma nova história, reconfigurado, mas acabou fazendo uma nova história. Se eu tivesse deixado ele como estava, ele já tinha ido pro ferro velho. Aí os caras ligam pra mim, às vezes me comentam, tu é um assassino, tu matou um Fusca. Não, cara, pelo contrário. Ele tá contando a história de uma outra forma. E, cara, e assim, ó, agora, por último, a gente, inclusive, o adesivo novo da expedição tem o reboque do Fusca atrás, porque é o único Fusca. E depois que eu fiz, todo mundo começou a querer fazer também. E disseminou, tá cheio Fica de legal. reboque Brasil afora. Porque eu fiz um vídeo no YouTube explicando como fazer. E daí os caras começaram a fazer muito melhor, porque eu fiz... O meu tem que ser... O senhor foi o tem que primeiro também, né? E tem que ser campeirão, entendeu? É. Como diz o gaúcho, né? Tem que ser gaúcho, tem que ser... Ele não pode ser cheio de frescura. Ele é para trabalho mesmo. Onde o motor tem uma oficina, vai step, vai ferramenta, vai gasolina reserva, dentro dele vai equipamento de acampamento e tudo.
E aí ele se tornou o único Fusca que viaja pelo mundo com um Fusca e meio. Eternizou o negócio. Eternizou. Agora os caras estão fazendo Fusca Beer com reboque, estão fazendo uma série de outras coisas que ficaram lindas. Por sua causa, tá morrendo um monte de Fusca. É, Ou mas- sendo reaproveitado. Não, cara, pelo contrário, quando tu chega no ferro velho, tem Fusca que tá morrendo mesmo. É verdade. E vai morrer e vai acabar. Tu não tá destruindo o Fusca, tu tá pegando um recuperando, pedaço né? da lataria dele e contando histórias novas. Porque, cara, cada Fusca que tu vê na rua é um sobrevivente. Sim. Foram 22 milhões de Fusca no mundo. Se tiver, não tem. Cara, não tem 10 milhões de Fusca hoje. E eles vão ficar cada vez mais raros. Sim. Tá difícil mão de obra, tá difícil. Tá começando a ficar difícil peça. Os ricos ferram com tudo, né, cara? Porque o pobre andava de bicicleta, o rico resolveu fazer a bicicleta de 5 mil reais, ferrou o pobre. Aí o pobre andava a cavalo, o rico resolveu botar cavalo pra jogar polo, pra correr corrida, custa caro, o pobre não pode mandar cavalo. Agora a gente andava de Fusca, os ricos resolveram colecionar Fusca. Porra, o Fusca tá uma fortuna, cara. Tem um cara aqui Quando no eu comprei o Ipiranga. Fusca, custava R$ 1.000, eu paguei R$ 900 no meu Fusca. Ó, Porra, o Fusca Hoje tá... vale quanto? Porra. agora tá pra lá de 20 mil. Não, o meu, eles me ofereceram uma grana. É. Um cara me ofereceu mais de 100 mil no meu Fusca. É né? mesmo? Daí eu disse pra ele assim, cara, mas meu Fusca não vale 100 mil. Daí ele disse assim pra mim, e a história? Eu digo, a história é minha, meu velho. Compra um Fusca pra ti, faz história. Ele disse, não, eu prefiro comprar pronto. Eu digo, não, mas a minha história tu não vai comprar. Eu tenho um Fusca de 73, que tá fazendo 50 anos esse ano, que era do meu pai. Meu pai comprou do primeiro dono. Ele trabalhava na empresa que era o primeiro dono. Ele comprou, ficou 8 anos. Aí o meu avô comprou, ficou 30 anos com o Fusca. Eu conheci teu Fusca. O em meu Camboriú. Fusca você conheceu, você conheceu. Claro, Camboriú. E aí meu avô faleceu faz 2 anos. E aí tava parado lá. Eu falei, cara, eu quero andar de Fusca, eu gosto de Fusca. E aí eu comecei a arrumar o Fusca. Quando eu peguei ele pra arrumar, ainda tinha um pneu de cada, sabe? Um pneu de cada modelo. Tá? O freio tava meio ruim. Aí aconteceu a fatalidade do Jesse. Eu falei, cara, eu vou pra lá com esse Fusca aqui. O Fusca ia sambando, porque tinha um pneu de cada, aquela folga no volante. Eu falei, pelo Jesse eu vou, cara. Eu rodei 630 quilômetros até Balneário Camboriú com aquele Fusca lá. Se não fosse pelo Jesse, eu não ia, cara. Porque foi uma aventura. Eu acordei 6 horas da manhã pra sair. Eu saí mais ou menos umas 9 e eu cheguei lá às 6 horas da manhã. É. Não tinha nem velocímetro, cara. Mas é assim que se começa, cara. Quando eu comecei a viajar de Fusca, ninguém viajava de Fusca no Brasil. É isso que eu queria saber. Me conta aí como que surgiu a primeira. Eu babei. Como foi a primeira ideia, tipo, que você teve assim? Ah, vou pegar e vou viajar pra onde? Como que você decidiu essa primeira viagem? Pra onde foi? Conta aí pra gente. Cara, por que eu troquei o iPhone pelo Fusca, né? Eu já trabalhava nessa empresa de jornalismo e resolvi terminar minha faculdade de filosofia. E como a gente mora num sítio, nós tínhamos um carro só, eu e a Gabi. E um carro tava bom, ela me largava no trabalho, eu não andava de carro. Aí quando eu fui fazer a faculdade, eu me dei conta que eu não podia deixar ela sozinha em casa, com uma filha pequena, sem um carro. Se eu fosse para a faculdade de carro, ela ia ficar sozinha. Não sei se tu é pai, mas daqui a pouco o teu filho tem uma febre e precisa resolver isso logo. E lá é um lugar isolado ainda. né? Eu tinha problema de sinal de internet lá na universidade, enfim. E eu precisava de um carro. E eu tava sem grana para comprar, enfim. E eu olhava para mim, eu disse, pô, eu tenho um iPhone no bolso e... Não, isso aconteceu quando eu vi o Fusca. E aí um dia acontece disso, eu tô indo para casa de bicicleta depois da aula de noite e eu passo na frente de uma concessionária, daí eu olho um Troller, eu digo, esse eu nunca vou ter. Aí eu olho uma Mitsubishi, esse aqui é impossível. Aí eu olho alguns carros populares, eu digo, isso eu não quero. Até que eu olho lá no fundo, assim, meio no escuro, na penumbra, um Fusca velho, azul. Eu digo, que engraçado, os caras vendendo um Fusca numa concessionária de carro, né? Aí eu sou fotógrafo, peguei uma tele e tirei da mochila e puxei, tinha um número de telefone, assim. Aí era umas 11 horas da noite, eu liguei pro cara, liguei pro número, cara, tu que tem um Fusca, um carro assim, o cara disse, sim, sou eu, meio com voz de sono. O cara devia trabalhar no outro dia, já tava dormindo. Eu disse, tu aceita a troca? Daí me veio na hora. O cara disse assim, que carro tu tem? Eu digo, não tenho carro, eu tenho um telefone.
Aí o cara, porra, tu me acorda essa hora pra me oferecer um telefone por um carro? Eu digo, cara, não é um carro, é um Fusca. E não é um telefone, é um iPhone. Aí o cara desligou o telefone. No outro dia eu insisti. Né? Eu tava fazendo faculdade de filosofia, tinha que servir pra alguma coisa, né, cara? Eu precisava da retórica. Fui insistindo até que acabei trocando o iPhone, dei R$ 500 de volta e peguei o Fusca. E comecei a ir pra aula com o Fusca. A intenção era essa. Além da felicidade de estar andando no Fusca, eu comecei a ir pra aula de Fusca. Faculdade de filosofia, todo mundo é ferrado de grana. Os caras começaram o dia que chovia, eu levava todo mundo para casa no Fusca e virou o carro da galera na faculdade. E daí o pessoal começou, cara, quando tu te formar, tu tem que fazer uma viagem com esse Fusca. Cara, eu já estava me formando em filosofia mais velho, eu digo, fazer viagem de formatura, não sou guri, né, cara? Mas a ideia começa, né, a entrar assim, e quando eu me formei, eu decidi fazer uma pequena viagem de formatura. No Rio Grande do Sul existe um lugar que chama a maior praia do mundo, que é uma faixa de terra que tu anda da Praia do Cassino, na cidade de Rio Grande, até a Barra do Chuí, que é o extremo sul do Brasil lá. São menos de 300 quilômetros essa viagem. Só que só passa carro 4x4 nesse lugar. E eu decidi que eu faria isso de Fusca. E aí eu comecei a planejar essa viagem. O meu guru das minhas viagens é o Amir Klink. E ele sempre diz, não existe aventura, existe um planejamento para realizar um projeto. Então a gente começou a se preparar para essa viagem, porque era uma viagem quase que impossível de fazer de Fusca, né? E a gente começa a preparar, até que chega o dia da viagem, vai eu e o Patrick, esse menino que tu viu, que ele virou fotógrafo porque eu ensinei ele, enfim. E aí a gente sai nessa viagem. É uma viagem de 300 quilômetros e depois 300 de volta, mais o que a gente andou, a viagem foi 800 quilômetros. Isso eu faço num dia de Fusca hoje. Nós levamos 4 dias para realizar essa travessia. Caramba. Foram 4 dias planejados? Não, foram 4 dias que nós saímos numa quinta de manhã e voltamos no meio de noite. A gente não sabia, porque a gente não sabia nem se ia conseguir fazer. Mas a gente reservou 4 dias. E decidimos aproveitar os 4 dias. A gente dormiu num farol da Marinha, que é o lugar mais isolado, um dos lugares mais isolados do Brasil. Enfim, nesse dia nasceu essa frase aqui, a vida cabe em um Fusca. Que eu digo assim, ó, de noite no acampamento, né, nós estávamos num lugar muito isolado, no meio de uma floresta próxima à praia, e eu escrevi isso aqui, ó. A fogueira se apagou e todos se acomodaram. Pela janelinha do Fusca, fiquei observando a Via Láctea, que na escuridão daquele lugar ficava tão visível. Resolvi dar uma caminhada antes de dormir. O infinito estava por todos os lados. Comecei a conversar sozinho. Nos meus delírios, falei com as ondas do mar e gritei para as estrelas. Eu não falava sozinho, a natureza estava inteira me ouvindo. Caminhei de volta e deitei na minha suíte presidencial dentro do Fusca. Com a luz bruxulhante da luminária, me olhei no retrovisor. Perguntei se aquele momento significava algo em minha vida. As respostas viriam com o tempo. Desliguei a luz, virei para o lado e dormi. Naquela noite eu descobri que a minha vida cabia dentro de um Fusca. Nessa noite eu dormi dentro de um Fusca pela primeira vez. E eu descobri que eu estava plenamente feliz. E é muito louco isso. Porque tu tá sempre querendo fazer uma churrasqueira maior. Tu tá sempre querendo trocar o azulejo do banheiro. Tu tá sempre querendo comprar uma panela nova porque a tua panela tá velha. E, cara, a felicidade, ela tá no detalhe da simplicidade. Mas tu acha que a felicidade de estar dentro do Fusca é pelo fato de você estar viajando ou por ser um Fusca? Essas são as duas coisas. Primeiro, eu sempre gostei de viajar. E quando eu descobri que a vida cabia dentro do Fusca, isso se complementou. Porque, assim, eu agora vim de caminhão com meu irmão. Caminhão, uma Scania, ela tem mais conforto que um Fusca. Mas eu tava louco para chegar para entrar no Fusca. Porque dentro do Fusca, eu sou o menino de 3 anos com meu pai do lado. Entendeu? Dentro do Fusca, eu sou o cara que tô inspirando o Jesse a sair pelo mundo e mudar a vida dele e viver 5 vidas em 5 anos. Eu dentro do Fusca, eu sei que se eu estragar na beira da estrada, em 5 minutos tem 20 caras dando opinião e tentando me ajudar e me levando para casa deles e se eu quiser eu durmo 10 dias na casa do cara.
E se eu tiver com uma Mitsubishi, eu vou ter que chamar o seguro, e vou ter que pegar um carro reserva, e vou ter que ir para um hotel, porque o seguro vai me botar no hotel, e isso não vai acontecer de Fusca. Fusca é vida real. E eu gosto da vida real. Eu gosto do sangue pulsando. E por isso que quando eu fiz essa viagem, quando ela chegou o extremo sul do Brasil. Porque o extremo sul não é o Chuí. Quem não conhece lá no embaixo não sabe. O extremo sul é a Barra do Chuí, que é uma praia que tem 8 quilômetros depois do Chuí. Quando eu cheguei nesse lugar, eu vi uma placa assim. Uruguai, tá no livro aqui, né? Divisa do Brasil com o Uruguai. Tipo, aqui começa a América do Sul, não sei o quê. Eu digo, cara, eu não quero parar aqui, mas eu tinha que ir para casa. Por quê? Porque eu tenho a Gabi, eu tenho a Sofia, tu tem que saber dos teus afetos, dos teus amores, dos teus compromissos. E eu ainda era fotógrafo de jornal. Eu precisava voltar para trabalhar e tudo, mas eu sabia que eu queria transformar a minha vida. E aí eu boto o Filó, que é o primeiro Fusca que eu troquei pelo iPhone, eu coloco ele na oficina para arrumar para viajar pelo mundo e compro um outro Fusca para andar na cidade, pago R$900 num Fusca todo velho, enquanto eu arrumava outro. E aí, cara, acontece uma coisa que sempre acontece na minha vida. Eu sempre fui coadjuvante. Eu não fui o filho mais velho, nem o caçula. Eu fui fotógrafo a vida inteira e fiquei escondido atrás da máquina, né? O Fusca principal nunca andou, só aquela viagem. E daí entra o segundo Fusca, que é o segundinho, e com o segundinho eu fiz os 17 países. Que é esse que tá aí. Que é esse que tá aí, que é o Fusca, né? A gente é assim. Da carretinha. Ele que tá na foto, né? Ele que tá na capa aqui, que é no Salar de Uyuni, na Bolívia. E me conta então a viagem pra Rússia. Como que foi? Você planejou ir pra lá ou você chegou ali e pulou? Igual o Uruguai ali. Não, cara, não. Aí eu decidi que eu queria. Aí começa. Não, porque eu fiquei imaginando A logística. a logística pra fazer um negócio desse. Não, né? por isso que tu não pode dizer que é uma brincadeira, porque, É. além de tudo, custa muito dinheiro, né? Mas assim, ó, daí o que acontece? Daí nós fizemos essa viagem. Aí nós estávamos loucos para viajar de novo. Aí teve a Copa do Mundo no Brasil. O Brasil, na Copa do Mundo, foi um caos. Todo mundo acusando o governo de superfaturamento de obra. Ali começa o país a se dividir. E começam todos parente brigar com parente por causa de política. Sabe, a Copa do Mundo acontecendo. E sempre foi um sonho meu, como fotógrafo, ir numa Copa do Mundo. E a Copa do Mundo acontecendo no meu país e eu sem a mínima vontade de ver jogos. Aí eu disse para um amigo meu, cara, eu adoro o Uruguai. Eu acho... Quem não conhece o Uruguai deveria conhecer. É um país meio parecido com o Fusca, assim. Muito simples, sabe? Muito puro, muito... E aí eu disse para um amigo, vamos para o Uruguai e assistir o jogo nos telão junto com os uruguaios nas praças, nas cidades. E pegamos e fomos. E a gente ficou até o Uruguai ser desclassificado da Copa. E daí quando o Uruguai foi desclassificado, a gente estava na fronteira, assim, tomando uma cerveja uruguaia, uma Patrícia, e comendo uma medialuna. Não, comendo uma empanada. Patrícia é boa, eu lembro. Tomando uma Patrícia e comendo uma empanada na fronteira, assim. E daí o menino que estava viajando comigo disse assim, onde é que é a próxima Copa do Mundo? Eu disse, parece que é na Rússia. E ele disse, pô, nós podíamos ir, né? Eu disse, quem sabe? Mas ficou só essa conversa meio maluca, assim. Aí volto para casa, a gente vai assistir o resto da Copa. Aí o Brasil toma 7-1 da Alemanha. Caramba, o que foi isso, cara? Aí, ali a disputa de terceiro e quarto lugar, o Brasil toma 3-0 da Holanda. E eu tô na cama assistindo com a minha esposa e eu disse para ela assim, cara, o Brasil não vai ir para a próxima Copa do Mundo. O Brasil acabou a seleção. Seleção que foi em todas as Copas, acabou, não existe mais. Nós não vamos nem classificar para a próxima Copa. E ela disse assim, brincando, né? Mas se a gente chegar de Fusca na Rússia, o Brasil pode até ficar campeão lá. Porque o impossível não existe, ela disse. E eu disse, então vamos para a Copa do Mundo de Fusca. Ela disse, eu tô brincando. Eu digo, não, mas eu não. Agora foi. Eu acreditei. E eu tenho toque, Moacir. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu fico obstinado por aquilo. No começo eu dizia para as pessoas, cara, nós vamos para a Copa do Mundo de Fusca. E os caras meio que diziam, não,
Não dá doido. conversa com o louco. Aí eu insistia, nós vamos pra Rússia de Fusca. Os caras, cara, não discute com ele que ele pode ficar agressivo, entendeu? E aí foi indo, fechou um ano e eu continuava com a mesma ideia, não sabia nem como. Eu dizia, nós vamos pra Rússia de Fusca. Aí com pouco os amigos mais próximos que me conheciam começaram, cara, vamos ajudar esse louco porque ele vai morrer. Ele Aí vai... você já tava começando a planejar. Eu tava começando a organizar, como é que eu vou fazer isso, como é que... E aí foi, cara, durante 2 anos, introjetando na cabeça das pessoas que eu iria, e para isso eu precisava viajar, porque eu tinha viajado muito pouco, então eu começo a fazer umas viagens malucas, tipo, para chamar a atenção, inclusive da imprensa. Eu peguei um copo de água, né, fui no Oceano Atlântico, na Praia do Cassino, tirei um copo de água do mar, botei dentro de uma garrafinha de vidro, fechei, amarrei em cima do Fusca e atravessei a América do Sul de leste a oeste e despejei a água do Oceano Atlântico no Oceano Pacífico. Nós unimos os 2 maiores oceanos do mundo de Fusca. Os caras, mas que loucura é essa? Eu digo, cara, o que me interessa é o caminho, não me interessa o destino, não me interessa... Porque é assim, cara, as pessoas estão preocupadas, por que tu pega um carro e levanta os vidros e liga o ar-condicionado e liga um som? Porque tu quer chegar logo, tu tá preocupado com o destino e não com o caminho. E de Fusca tu vai viver o caminho. É que nem a vida. Se tu estiver preocupado com o caminho, eu te conto qual é o final do caminho. É a morte. O que interessa é o caminho, não o destino final. E aí a gente começou a conhecer gente, a gente via que o Fusca abria a porta, aí a gente fez Uruguai, Argentina, Chile... Aí depois a gente veio ao Rio de Janeiro para assistir um jogo do Brasil de Pelotas, que é um timezinho lá do interior do Rio Grande do Sul, que jogou contra o Flamengo. Entramos dentro do Maracanã com o Fusca. Cara, e daí a gente começou a viajar. Fomos a Minas Gerais para levar um amigo que queria casar e queria chegar no meu Fusca no casamento, que é o Fabrício Carpinejar. Fui até Belo Horizonte para levar ele. E daí a gente começou... Aí um dia eu disse, faltava... 1 ano e meio para a Copa do Mundo. Eu disse, cara, nós precisamos fazer uma viagem grande para mostrar para as pessoas que a gente consegue, porque a gente está fazendo umas viagens, muitas viagens, mas sempre... Aí eu planejei uma viagem que chamava 7 Pátrias e um Fusca. A gente sai do Brasil, entra no Uruguai, cruza o Uruguai inteiro, entra na Argentina. A gente já tinha ido à Antártica, nós tínhamos ido até a Patagônia, até lá embaixo, no extremo sul. De lá a gente pegou um avião da Força Aérea, fomos para a Antártica, voltamos no navio da Marinha pelo Estreito de Drake. Aí eu sempre brincava, lá embaixo os oceanos já se encontravam e eu não sabia que o Pacífico e o Atlântico se encontram no sul da América do Sul. E daí a gente começa a subir e faz Uruguai, Argentina, Chile, vai para o Atacama, vai para o Salar de Uyuni na Bolívia. Caramba, foi. E daí sobe para o Peru, vai até Cusco e depois entra no Brasil. Cruza a estrada mais alta do mundo, que fica no sul do Peru, e daí a gente entra no Brasil pela Amazônia, cruza a selva amazônica de Fusca e vem descendo Mato Grosso, Rondônia, Acre, Rondônia, Mato Grosso Sul, entra pelo Paraguai, cruza todo o Paraguai, volta para a Argentina e entra no Brasil pelo Rio Grande do Sul, lá embaixo. Isso daí só pra andar, só pra conhecer. Não, cara, não, só para andar... É tudo projeto. O que você queria provar? Eu não quero provar nada pra ninguém, eu quero conhecer o mundo, eu quero terminar o mundo e dizer assim, cara, eu andei... Esse é o problema, é que as pessoas acham que tu quer provar. Cara, quer provar, vai comprar um Fórmula 1, cara, não vai andar de Fusca. O Fusca é tu te integrar ao ambiente. O Fusca é tu chegar num lugar e o cara mais rico daquela cidade querer te conhecer e o cara mais pobre da cidade ter a liberdade de te convidar para jantar na casa dele. Isso é o Fusca. O Fusca é um nivelador social. É que as pessoas... É que nem os caras agora disseram, o primeiro Fusca a fazer do Ushuaia ao Alasca. Eu tô cagando se eu sou o primeiro em alguma coisa. Quando eu fui pra Rússia, os caras diziam, tu tem que dizer que tu é o primeiro Fusca brasileiro a ir pra Rússia. Eu digo, não vou dizer isso. Eu não vou porque não me interessa se eu fui o primeiro, ou se eu fui o segundo, ou se eu fui o último. A minha história, eu sou protagonista dela. Só da minha. E tu tem que ser protagonista da tua. E quando tu quer bater recorde, e quando tu quer ser melhor que ninguém, que os outros, tu não é ninguém. Tu não tem que ser melhor que ninguém. Tu tem que ser o protagonista da tua própria vida e fazer a tua vida valer a pena. Qual é o propósito? Conhecer pessoas, fazer amigos, mostrar para as pessoas
que vale a pena viver na simplicidade. Então, antes de ir pra Rússia, você fez todas essas viagens. Eu fiz todas Tudo essas viagens. planejado com estratégia lá pra você fazer E tudo tudo com direitinho. meu dinheiro, cara. Então, Porque eu hoje em ia- dia eu o ia- influenciador, os influenciadores pegam aqui. Ah, Pô, eu mas quero isso aqui é viajar. do Quiosque Bar. Quiosque Bar, me patrocina. Eu nunca fiz isso, cara. Quando eu já tinha aparecido na imprensa do Brasil inteiro, as pessoas quiseram me ajudar. Elas quiseram me patrocinar, mas eu nunca quis ganhar dinheiro com isso. Eu sempre quis viver a minha vida. Você ia com sua grana mesmo. Eu ia com a minha grana, eu juntava uma grana, conseguia um patrocínio. Porque às vezes as pessoas querem o patrocínio da Coca-Cola e esquecem que o mercadinho da vila onde tu mora acredita em ti e quer te patrocinar. E daí tu diz, mas eu vou fazer um projeto para a Coca-Cola me patrocinar. Eu vou fazer um projeto para ser patrocinado pela não sei o quê. Cara, quem acredita em ti são teus amigos, é um financiamento coletivo, eu me lembro do dono da padaria, quando eu estava indo para a rua, que eu fiz um financiamento coletivo, ele me mandou uma mensagem, Nauro, vem aqui na padaria, eu quero falar contigo. Aí, como eu falei, eu estou no meu 6º livro, e eu estava vendendo os meus outros livros, esse aqui não existia ainda para juntar dinheiro. E ele disse assim, primeiro eu quero te comprar 100 livros, eu vou dar para os meus clientes, eu vou vender aqui na padaria, 100 livros, pô, já era uma boa grana, né, cara? E ele disse, e eu vou te dar R$500 para te ajudar. Aí eu me emocionei, assim, sabe? Eu digo, puta, cara, o cara da padaria, o cara tem uma padaria pequena. Eu disse assim, pô, Casola, por que tu tá fazendo isso, sabe? Tu não acredita quando alguém acredita em ti. Ele disse assim, primeiro porque eu vou vender os livros, vou ganhar o dinheiro de volta. Segundo, porque tu compra pão todo dia aqui, cara. A gente tá em fevereiro. Até junho, quando tu for viajar, tu já me entregou os 500 de volta, porque tu compra 500. Então, é isso aí. Os caras ficam enlouquecidos tentando um patrocínio e às vezes tu esquece que, cara, é a simplicidade, é a cidade em que tu vive, é tu mostrar que tu é honesto, que tu vai, que tu volta, que tu inspira as pessoas e as pessoas acreditam em ti. O problema é essas pessoas sempre querendo ser famoso. Eu nunca quis ser famoso. Eu nunca quis. A outra coisa é as pessoas querer ganhar muito dinheiro. Cara, tu quer ganhar muito dinheiro, não compra um Fusca, velho. Sabe? Tenta um patrocínio com a Mitsubishi, vai viajar no carro da Mitsubishi. Tenta um patrocínio com a Ford, vai andar numa Amarok, sei lá qual é o carro da Volkswagen, que eles vão te patrocinar, faz um projeto para eles. Mas não, cara, eu quero viajar do jeito que eu sou. Viver a sua E experiência. quem quiser Acreditar e acreditar em financiar, vamos junto. Exatamente. Só que com o tempo, velho, as pessoas começam a acreditar, entendeu? E com Porque isso aqui é consistência. Eu não estou escrevendo um livrinho de viagem. Eu estou contando a minha vida aqui. Eu estou fazendo um documentário agora sobre os 10 anos de viagem. Por quê? Porque eu trabalho com cinema, eu sou fotógrafo, eu trabalho com audiovisual. Os caras que viajaram comigo, todos trabalham com cinema, com audiovisual. A gente tem um material de altíssima qualidade. Tudo captado com bom áudio, com boas câmeras. E agora a gente fez um teaser e a gente conseguiu passar num edital e conseguiu dinheiro para finalizar o documentário. Já tem 2 canais importantes de streaming, um é a Globoplay, que está querendo conhecer o material. Entendeu? Então, assim, ó, eu não sou um maluco que fico gritando na internet. Não. Uma coisa é tu plantar couve em cima da areia. Ela pode até brotar ali, mas ela vai cair. A outra coisa é tu plantar araucária na terra fértil. Ela vai primeiro afirmar a raiz, depois ela vai dar a pinha, entendeu? Então, assim, nós construímos essa história, são 10 anos esse ano. Dia 25 de julho, faz 10 anos que eu decidi cruzar a maior praia do mundo. 10 anos. E é sabe? pouco tempo, pela quantidade de coisa que você fez. Mas assim. é muito tempo, Sim, porque então. não tem nenhum projeto aí que tenha 10 anos. Os caras fazem uma viagem e desistem, cara. Os caras, sabe? E nesses 10 anos inspiramos muita gente. Por quê? Porque antigamente eu falo há 10 anos, quando eu comecei a viajar, os caras achavam que para viajar, ou tu tinha que ter dinheiro para comprar um pacote da CVC, ou tu tinha que ser rico para viajar com muito dinheiro, ou tu tinha que ser hippie e viajar passando fome, entendeu? Muito louco. Eu mostrei que com o que eu tinha, que era um Fusca, eu poderia ir. Sabe?
porque era verdade. Não adianta também, porque tem muita gente que está viajando de Fusca por marketing. Porque o Jesse acabou morrendo e ficou famoso e todo mundo começou a comprar Fusca e viajar. Não, cara, o Jesse era verdadeiro também. O Jesse é um dos caras mais verdadeiros que eu conheci e tive o prazer de conhecer. E ele foi lá em casa no 10º dia de viagem. Na realidade, ele foi no 7º dia de viagem. Ele chegou lá em casa. Como eu estava viajando, ele me esperou durante 3 dias. E aí, no 10º dia, ele foi lá. E era um menino rebelde. Eu falei umas coisas para ele, ele ficou bravo. E depois eu tenho os áudios dele dizendo que ele compreende o que eu disse. Porque ele chegou lá com o Fusca todo ferrado. Eu disse, cara, fica aqui em casa mais uns dias, tu não vai chegar no Ushuaia com esse Fusca. E ele, não, porque eu vou te provar que eu vou chegar, não sei o quê. E foi. Fundiu antes de chegar no Ushuaia. É mesmo? Porque eu já tinha tomado porrada, entendeu? Anos depois ele disse, pá, Nauro, se um dia um guri chegar como eu cheguei na tua casa, eu diria a mesma coisa, sabe? E a gente conversou, eu e o Jesse, até 2 dias antes dele morrer, a gente tava conversando e a gente foi amigo sempre, né? E tá Mas fazendo ele- um ano agora, né? Que ele- ele faleceu, né? Terça-feira que vem, né? Terça-feira. Terça-feira. Vai ter uma homenagem pra quem tá assistindo depois, né? Não tá assistindo ao vivo. Tá fazendo um ano agora, dia 20, Dia 23. 23 de maio, tá fazendo um ano. No próximo sábado vai ter uma homenagem lá em Ibirapuera. Você vai? Vou ir, Eu vou também ir. quero ir. Coincidência eu estar aqui, vou lá, até porque eu tenho muitos amigos muito queridos e que a gente se ama, mas a gente nunca deu um abraço. E um deles é o Enjoy Trip, que estava junto com o Jesse no dia que o Jesse faleceu. E Ele vai a tá lá. gente é super querido e a gente vai estar junto lá. Vai estar eu, vai estar eles. E a gente vai se encontrar. Eu queria saber, o Jesse, ele conhecia já as suas viagens e foi atrás de você? Como que foi essa Quando o Jesse- conexão com ele lá? Não, o Jesse decidiu vender uma moto que ele tinha e comprar um Fusca. Ele não sabia bem muito o que ele queria. Ele sabia que ele queria viajar, mas ele estava meio enjoado, que ele trabalhava numa loja de esportes, assim, no shopping, e ele encheu o saco e sabia que ele queria dar uma virada na vida dele. E ele comprou o Fusca. E ele botou na cabeça que ia viajar de Fusca. Então, quer dizer, ele não comprou o Fusca por causa de mim. Isso tem que ficar claro. Porque as pessoas, ele se inspirou em ti. Não, se inspirou por quê? Porque quando ele decidiu, vou viajar de Fusca, ele começou a procurar alguém que já tivesse feito isso. E o único que fazia isso no Brasil era eu. Viajar, fazer grandes viagens de Fusca. Quando ele me procurou, eu já tinha feito 7 países. Tinha feito Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai e Brasil todo. E aí ele me chama no Facebook e diz, olha, cara, eu tô saindo para uma viagem, eu sou de Balneário Camboriú e eu gostaria muito de te conhecer. Eu já vi que as pessoas... Eu construí uma casa de hóspede na minha casa para receber viajantes e eu gostaria de ir. Eu vi que as pessoas vão aí te conhecer, enfim. E eu disse, claro, pode vir, só que eu vou estar viajando de tal a tal dia. E ele chegou lá em casa e ficou 3 dias esperando até que eu voltasse pra gente conversar. E daí ele passou um dia lá em casa, colou adesivo na casinha de hóspede, a gente conversou. O churrasqueiro era filhote ainda. Aí tu foi cachorro. logo no início, então. Foi No antes 10º dia de viagem. dele, a primeira viagem dele. Mas ele só veio. Caramba! No 10º dia. Ele foi lá pra me conhecer porque ele Então disse foi a primeira viagem, praticamente. ele tava saindo no 10º dia. Ele foi lá, tem a data aí no meu. Tem a data naquele texto que eu tenho no meu site. Uhum. Tem um texto extra, um capítulo extra que eu não botei no livro, que é sobre a ida dele lá. As angústias, os medos. Era um menino, cara. Era uma criança. Ele tinha 23, 24 anos. Ele tem a idade da minha filha mais velha, cara, sabe? E eu tentei proteger ele, mas, cara, ninguém aprende sem se ferrar. Eu me ferrei. Mas eu já tinha feito, e aí ele se inspirou. Depois a gente foi falando, e a gente foi se apegando, e a gente foi se apegando cada vez mais. E ele foi indo, e ele foi crescendo. Por quê? Porque ele era livre, cara. Ele era muito livre. Ele era aqueles caras que, ao contrário, quando eu te falei antes que tem o Amiclink que faz o projeto, vai lá, volta, realiza e inspira os outros, e tem os caras que vão morar no barco. Eu sou o Amiclink que vou lá, e o Jesse era o cara que foi viver a vida no barco. Entende? Ele foi viver dentro do Fusca dele. Ele foi viver daquilo. Mas ele estava cansado.
Ele me disse que estava cansado, que ele estava voltando, que ia construir uma van para ele, que ele estava com um projeto de levar pessoas para Ushuaia, para conhecer o Ushuaia. Ele estava cansado já. Mas viveu, cara, viveu como poucos viveram. E aí é que vem a pergunta, né? Que vida que tu quer levar? Uma vida que de 5 anos que vale por 5 vidas? Ou quer viver 90 anos sem ter vivido, né? Eu costumo perguntar para as pessoas se no dia da sua morte, será que você vai estar vivo? Eu vou estar, cara, e vou estar querendo viver mais um pouco, vou ter que voltar. Agora você não contou ainda pra mim, eu quero saber a logística que você fez pra sair com o Fusca daqui e pra Rússia. E Cara, quanto que gasta pra fazer um negócio desse? Cara, o quanto que gasta, se tu pensar nisso, tu não vai fazer. É, então, Sabe? mas só pra ter uma Tu ideia. tem que acreditar, e as pessoas... Porque era um sonho tão maluco que as pessoas começaram a ajudar. Você foi tudo certinho ou acabou assim que, tipo, não, eu vou, no meio do caminho eu vou conseguir recurso? Não, Ou já foi tudo certinho já? Não, cara, essa de meio de caminho conseguir recurso é tu ir viajar aqui na América do Sul, né? Aqui sim. Aqui tu consegue, tu vai te virando, enfim. E que eu nunca fiz, eu sempre planejei. Eu sempre planejei, inclusive, os imprevistos. Eu já fundi o motor no caminho e tive que fazer. E fundir o motor no caminho custa caro. O Jeff fazia, né? Mas não é o certo, né? Não, ele nunca fez o motor. Quando ele fez com mecânico. Tu é obrigado a fazer com mecânico. Não, tu não consegue retificar um motor. O Jesse fazia esse lance de, tipo, vou viajar, no meio do caminho eu vou ver o que eu consigo. Mas ele saiu pra primeira viagem com 10 mil reais. Depois a coisa vai acontecendo, tu vai aprendendo. Mas tu não pode sair sem nada e acreditar que vai acontecer. Tu tem que saber que tu vai te manter durante um período e que se não der certo tu volta, entendeu? Porque senão acontece que nem algumas pessoas que tem que deixar o Fusca no caminho e nunca mais consegue buscar, entendeu? Então não vale a pena. E na Rússia? Não, antes da Rússia. Daí a gente começa o planejamento da Rússia. A gente começa a fazer financiamento coletivo. Quanto tu tá a fim de abrir mão de algumas coisas para realizar teu sonho? A gente fez um brechó na nossa casa, onde eu, a minha mulher e a minha filha, a gente vendeu desde nossas roupas até as cadeiras da casa, até brinquedo da nossa filha. Nós fizemos um brechó e fizemos um encontro de carro e convidamos pessoas da cidade e teve 500 pessoas na nossa casa durante um dia. Só naquele dia a gente juntou 6 mil reais, vendendo tudo que tinha. Por quê? Porque o nosso objetivo era fazer essa viagem, entende? E a gente fez um financiamento coletivo, a gente conseguiu juntar mais 40 mil reais, vendendo livro e pessoas nos dando dinheiro sem recompensa. Teve um dia que caiu na conta do financiamento coletivo um depósito de 3 mil reais. E daí tem que saber se tu é honesto ou se tu é esperto. Porque quando cai um depósito de 3 mil reais, eu disse, isso é engano. Esse cara foi depositar 30 reais ou 300 reais e se enganou e depositou 3 mil. Eu vou ligar pro cara. Fui lá, pesquisei, encontrei o cara, liguei pro cara. Era um cara que se chama Marcelo, que mora numa cidade chamada Caçapava do Sul. E eu liguei e disse, olha, Marcelo, teve um engano, tu depositou 3 mil reais. Ele disse assim, Nauro, eu te sigo há muito tempo e eu amo viajar. Só que eu tô perdendo a minha visão e eu não posso mais viajar. Eu já tive no Alasca de Fusca, eu já tive no Alasca de moto e eu tô vendo que tu é muito sonhador. Eu sou dono de 2 fazendas e tenho uma mina de calcário. 3 mil reais pra mim não é nada. Eu quero te dar de presente porque eu vou pra Rússia junto contigo. Entendeu? Aí tu pega um cara que deu 3 mil reais e que não era nada pra ele. Aí um dia eu vou no Café Aquário, que é um café tradicional da minha cidade, e tem uma senhorinha que vendia Mega Sena. Aquelas que ficam gritando, Mega Sena, sabe? Sorteio hoje. E daí quando eu cheguei, ela disse assim, Nauro, vem cá. E daí ela pegou a minha mão assim e largou 5 reais na minha mão e fechou. E daí eu disse, que isso? Dona Madalena, ela disse assim, eu quero ir pra Rússia contigo. Cara, os 5 reais pra ela era muito mais do que os 3 mil. E eu disse, cara, eu não posso falhar. Eu não tenho o direito de falhar, eu sou obrigado a ir pra Rússia. Só que tinha a logística de levar o carro. E aí um dia, um empresário, amigo meu, que eu nunca tinha pensado em pedir dinheiro para ele, porque eu achei que eu ia conseguir sozinho. Já faltava... A gente tinha que embarcar em junho. A Copa do Mundo começava em junho.
de 2018, isso era mais ou menos novembro de 2017. Ele ligou para minha mulher e disse assim: prepara a casa porque eu vou almoçar com vocês no domingo. O que o Marquinhos quer? O Marquinhos é um empresário, tem 1.000 funcionários, administra o Porto de Rio Grande, parte do Porto Santos, Porto de Imbituba, mas é um cara simples. E daí ele disse: eu vou levar comida e eu quero cozinhar na casa de vocês. No domingo ele chegou e disse para mim: vamos dar uma caminhada? Eu disse: não vou caminhar, cara. Sou sedentário, odeio caminhar. Ele disse: não, vamos dar uma caminhada. Aí me levou. Eu disse: tá, tudo bem. Enchei o saco, botei uns tênis, fui caminhar. No meio do caminho eu tava esbaforido, assim. Aí ele disse assim pra mim: esbaforido é cansado, né? Ele disse pra mim: tu quer ir pra Rússia com esse teu preparo físico? Eu disse: cara, a gente tá fazendo de tudo pra ir pra Rússia, mas eu não sei se vai dar certo. Porque eu não sei como levar o carro, né? E daí ele disse assim: não, a primeira coisa que tu tem que pensar é te cuidar. Voltando pra casa, ele fez um frutos do mar, preparou tudo. Quando terminou o almoço, ele disse: o que eu vim falar aqui com vocês é o seguinte: eu tô indo para Nova York hoje e eu tenho um amigo de infância que é CEO de uma das maiores empresas de transporte marítimo de carro no mundo. Ele só transporta carro novo. E eu tô indo, vou conversar com ele e vou tentar que ele leve o Fusca de vocês. Eu preciso fazer um projeto. Pegou um tablet e nós começamos a desenhar um projeto. Depois do almoço, tomando um café, tomando um chimarrão, tipo 5 da tarde ele saiu de lá com um projeto desenhado de que... como é que ia ser a contrapartida, como é que a gente ia aparecer na imprensa, como é que ia adesivar o carro. E ele foi para Nova York. Na quarta-feira, ele nos liga de Nova York dizendo: te vira para chegar na Rússia, porque o carro vai estar lá antes da Copa do Mundo. Oh. E eu disse: mas como? Ele disse: cara, o cara adorou o teu projeto. O cara achou que é muito legal isso, a excentricidade do teu projeto, o quanto tu pode inspirar, e ele quer o nome da WWO ligado a esse projeto. E, cara, e foi incrível, porque daí ele volta e ele começa a nos ajudar a captar dinheiro para viagem. Sabe? E ele nos ajuda a comprar as passagens, porque nós tínhamos que ir de avião para a Rússia, e ele faz toda a logística para mandar o Fusca para a Rússia. E aí, cara, a coisa aconteceu. Por quê? Por causa da verdade que tinha. E qual foi a contrapartida? Nós fomos entrevistados pela imprensa de 30 países. Se tu olhar uma palestra que eu dou, cara, se tu entrar no YouTube, tu vai ver, tem gente falando expedição Fusca América em russo, em chinês, no Vietnã, Camboja, Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha, toda a América do Sul. O lugar que você passou, os caras estavam indo atrás pra... Não, cara, o que acontece? Nós estávamos no principal evento esportivo do mundo, de uma forma que ninguém esperava. Porque os caras esperam que um cara que vai para a Copa do Mundo vá com dinheiro para ingresso, que tenha dinheiro para ficar num hotel. E nós percorremos a Rússia durante a Copa do Mundo de carro. Com 1,5 carro, entendeu? Calcula assim, ó, vamos fazer uma analogia contrária, tá? Copa do Mundo do Brasil. 2 russos barbudos, maluco, resolvem vir pra cá de Lada, com meio Lada pendurado. A imprensa do Brasil vai querer entrevistar esses caras. Era o que acontecia lá. Toda a imprensa da Rússia nos entrevistava e a gente acabava ficando famoso. É como tu dá uma entrevista pra Globo e daí o cara tá dizendo: agora vai ter jogo do Brasil em Curitiba. Cara, quando eu chegava em Curitiba... Mas não era Curitiba, era Kazan, era Samara, era Moscou, era São Petersburgo, era Nizhny Novgorod. Quando a gente chegava na cidade, tinha caravanas de carro nos esperando entrar na cidade, sabe? E nos levava para casa das pessoas. E a gente ficava dias... Meu, teve um dia que eu estava dormindo na casa de um advogado em Kazan. Eu com a barba aqui no meio do peito, sabe? E daí quando eu levanto assim, era uma casa grande assim... Quando eu levanto, assim, que eu olho, tá sentado numa mesa, ele, a esposa e os 3 filhos, assim. E daí eu olho, eles dão um bom dia, aí eu me deito de volta no sofá, assim, atrás do sofá aqui. Daí eu me pergunto assim, cara, será que se 2 russos malucos chegassem no Brasil, eu levaria para minha casa junto com os meus filhos, sabe? Isso começa a mudar. Talvez se ele estivesse de Fusca. Mas, cara, tu levaria? Nunca. Sabe, isso começa a mudar a tua percepção de mundo.
Que mundo que a gente vive, entendeu? Olha o carinho que a gente recebia. Os caras não falavam o nosso idioma. E eles faziam de tudo pra falar com a gente, cara. Tentando falar português? Ele tem Google Tradutor, arranhando no inglês. Eu não falo idioma nenhum. Eu mal e mal falo português, sabe? E, cara, a gente se vira, porque existe ali... E a questão não é o Fusca, entendeu, Danilo? É que a gente... o Fusca, a gente fica... É a forma que tu chega, é a simplicidade que tu chega. O Fusca, ele é esse cartão de visita que quem tá de Fusca não quer guerra com ninguém. Hoje em dia não é mais, porque tem muito fusqueiro muito vaidoso, que tá querendo andar de Fusca para ficar famoso. Não, cara. A ideia é o contrário, cara. Tu tá andando de Fusca para mostrar, cara, dá para ser feliz com pouco, sabe? Não precisa... Os meus seguidores me adoram... Agora os caras me ligam, vou aí para te dar um abraço, quero te conhecer. Agora com o livro as pessoas se emocionam, porque não é um livro sobre Fusca. É um livro sobre a minha vida e os Fuscas da minha vida. Entendeu? Então é muito difícil as pessoas compreenderem assim, eu quero seguidores. Eu não quero seguidores. Eu quero histórias. Eu não sou um colecionador de quilômetros. Eu sou um colecionador de história. Sabe? Eu não estou aqui para dar uma entrevista, eu estou aqui para conhecer melhor vocês dois. E talvez alguém que está nos ouvindo vai me conhecer melhor e queira ver meus vídeos, ler meu livro, sabe? E a prova... E é tão maluco, porque eu tinha um Fusca 68, eu tenho ele ainda é meu, tá no meu nome. E quando eu escrevi o livro, eu disse para minha mulher, eu vou sortear o meu Fusca, que é o outro que eu tenho, entre os compradores do livro. Aí os caras disseram assim... Por que tu tá dando um Fusca de graça? Eu digo, cara, porque senão eu não vou ser coerente com o meu discurso. Senão o meu discurso é falacioso. Eu tô falando uma coisa, mas eu tô apegado, eu tenho um Fusca que eu não tô usando, tudo bem, eu vou vender ele por 10, 12 mil. Daqui a pouco o dinheiro acaba. Cara, mas se alguém que nunca leu um livro vai comprar meu livro, porque ele vai concorrer ao Fusca e ele vai acabar lendo meu livro... Valeu a pena. E alguém que comprou meu livro vai ganhar um Fusca. São 4 mil livros. Um vai ganhar o Fusca, mas eu vou ser muito feliz se essa pessoa... Eu não quero nem que ela ande, eu quero que... Né, que nem uma senhora me disse, eu preciso operar minha perna. Se eu ganhar esse Fusca, eu vou vender para fazer a cirurgia. Cara, isso é maravilhoso. Eu não quero que tu anda de Fusca, eu quero que tu seja feliz. Não, entende? E a história também é legal, né? Vai gerar uma outra história, né? Claro, cara. É que nem a história do Fusca que eu tinha. Eu tinha um Fusca em casa e eu acabo andando sempre no meu. Eu compro outro Fusca porque eu digo, agora eu vou comprar um Fusca e vou poupar o meu. Aí fica aquele Fusca parado lá em casa e eu continuo andando no meu. Aí eu vou lá e vendo. Aí depois eu compro outro. E eu tinha um Fusca que estava à venda e um cara queria comprar, dando o valor que eu estava pedindo, que era alto. Aí eu estava conversando com o Jesse. E o Jesse estava com o carro estragado no México. Muito estragado. E eu sabia exatamente o que ele estava passando, porque o meu carro tinha estragado uns anos antes. E eu tive que reformar ele para ir para a Rússia, pelos mesmos motivos que estragou dele, que foi entrar no salário de única, o deserto de sal que tem na Bolívia. Porque come o carro, esse salário come o carro. É mesmo? Destrói. É rápido? É sal puro. Não, de um dia pro outro já começa a enferrujar. Essa foto aqui é lá, né? Isso, não me arrependo por causa dessa foto, senão me arrependeria. Essa foto vale ter perdido ele. E eu tive que trocar a carroceria, e é muito engraçado isso, porque os caras, porque as coisas parecem que acontecem tudo comigo antes. Tipo, quando o cara vai fazer, eles me ligam. Como é que foi? Tipo, assim, os caras repetem. E aí, o Jesse tá com o carro, tentando fazer a reforma no carro para entrar nos Estados Unidos. E não tava sem grana. E aí eu disse pro Jesse, eu tenho um Fusca para vender. E esse Fusca o cara tá me oferecendo, era 20 mil na época. E eu disse, cara, a gente faz uma rifa, faz 1000 números a R$40 cada número, numa rifa desse Fusca. Tu me dá os 20 mil que o cara vai me dar e fica com o resto. E a gente vendeu 1000 números a R$40. E ele ficou com o resto do dinheiro para reformar o carro dele. Eu dei todo o dinheiro para ele. E fiquei... Isso é amizade, cara. Porque... eu poderia ter os meus 20 mil na mão, eu levei 5 mil para ganhar meus 20 mil vendendo rifa para ajudar ele a fazer o carro dele. Entendeu? E isso é coerência. Desapego, né?
Carinho, né, cara? Tu tem que ser assim. Tu tem que ser assim. Eu Ah, não mas abro é mão. difícil ter gente assim hoje em dia. Mas eu tô aí, entendeu? Pra mostrar pras pessoas que vale a pena ser assim. Eu sou muito mais feliz. Cara, eu tenho dormido tão bem. É. Eu tenho dormido o sonho dos justos e eu não dormia na época que eu trabalhava numa empresa, que eu tinha que fotografar um acidente, que eu tinha que fotografar um político corrupto, sabe? Que eu tinha. Cara, eu durmo tão bem porque eu sei que eu tô dando o exemplo ah, verdadeiro para as minhas filhas. O mundo é melhor se for assim. Não tô dizendo que elas vão seguir, mas o exemplo tem que ser dado. Não adianta tu dizer para elas fazer. Tu tem que fazer. Se elas quiserem fazer, elas fazem. Entende? É o Vai seguir teu exemplo. exemplo. Exatamente. E qual que são seus projetos aí pro futuro? Escrever mais livro, viajar mais de Fusca? Como que vai ser? Escrever livro é o que eu faço. Eu virei escritor, já tenho, mas assim, não quer dizer que eu vou escrever livro sobre Fuscas. Esse foi o livro sobre Fusca. Eu já escrevi um romance, eu já escrevi um livro de poesia, eu já escrevi um livro reportagem, né? Já fiz 2 livros de fotografia, eu estou no meu 6º livro. E eu tenho outros projetos de livros, enfim, né? Que é um das minhas formas de viver, né? Andar de Fusca é uma obsessão de vida. Eu quero sempre andar e sempre terão novos projetos. Eu quero levar o Fusca para Portugal, eu quero percorrer. Eu fui a Portugal lançar esse livro agora em dezembro e janeiro e tivemos vontade de ir a Portugal fazer um livro sobre Portugal. Não é um livro sobre Fuscas, é um livro sobre o país. Mas eu vou de Fusca. A sua experiência em Portugal, é isso? Não, é mostrar Portugal que o brasileiro não conhece, né? Portugal é um país maravilhoso, um país pequeno. Em 3 meses eu vou dissecar Portugal, só que eu vou tirar o carro da garagem, vou levar para Portugal. Fazendo o seu rolê. Exatamente, eu acho que vou ser muito mais feliz se eu estiver lá com o meu Fusca do que se eu estiver lá fazendo uma história de Portugal por fazer. Eu vou estar lá rodando o país com o meu Fusca, com a minha barraca, vou estar dormindo nos lugares que eu gosto. O Fusca, a diferença do meu Fusca é o seguinte, é que quando eu saio de casa, eu vou dar um spoilerzinho meio de uma das últimas páginas do meu livro que eu disse que um dia eu decidi tirar meu Fusca da garagem e sair para dar uma volta. Só que no meu caso e do meu Fusca foi uma volta ao mundo. Entende? Então, assim, quando eu quero ir para Portugal, é como se eu tivesse, eu vou na padaria. Só que é um pouquinho mais longe, tem que se organizar melhor. Para ir na padaria, eu tenho que ter o dinheiro pro pão. Para ir para Portugal, eu vou ter que ter um pouco mais de dinheiro, eu vou ter que me organizar com mais tempo. Então, a gente voltou de Portugal em janeiro, lancei o livro em Lisboa e em Porto, e agora a gente, em 1 ano, 2, a gente se organiza para voltar para Portugal de Fusca. Vou levar o Fusca, vou levar eu e a Gabi, daí nós vamos percorrer durante Portugal durante os 3, 4 meses para fazer um livro. Uhum. Mas o projeto recente que eu tenho, eu quero ser eu quero botar... Porque eu fui na Antártica 2 vezes já, mas não tem como chegar de carro na Antártica. O continente, não existe carro lá. E a não ser os carros de apoio dos países que estão lá nas estações. Então, o Brasil tem lá 2 Mitsubishi, L200, com rodas de esteira. Enfim, os Estados Unidos tem as Hammer. Cada estação tem seus carros. E a estação australiana, em 1962, o carro mais novo que tinha era o Fusca. Eles mandaram um Fusca para lá, em 62. E esse Fusca ficou lá durante 1 ano. E acabou eles mandando outro carro para lá e mandaram o Fusca de volta para a Austrália. Uhum. Esse Fusca foi para a Austrália e foi vendido para uma pessoa particular na Austrália. Eles não tiveram a sensibilidade de botar ele no museu. Porque, cara, se a L200 voltar lá da Antártida agora, eles vão vender ela, eles não vão botar ela no museu. Era um carro novo. Né? Você é muito romântico. E aí os caras venderam e o dono desse carro usou até acabar, vendeu o ferro velho, o carro foi desmontado, não existe. Então, entre essas coisas de ser o primeiro, de não ser o primeiro, vai ser o primeiro Fusca brasileiro aí na Antártida, o primeiro Fusca no mundo. Uau. Aí na Antártida. Vai deixar o Fusca lá? Não, eu vou sair de lá e vai ser o primeiro carro no mundo a sair da Antártica e ir pro Ártico. E como que Vai ser o primeiro carro do mundo. O Fusca vai andar lá, hein? Ele vai andar como ele andou na Cordilheira dos Andes, na neve. Tu bota a corrente na roda e ele vai andar. Vai andar, e ele vai andar pouco, mas ele vai estar na Antártida.
Porque É, às você vai vezes dar não sua interessa, cidadezinha lá, né? né? Oi? Você vai ficar lá naquele núcleo, Vou ficar né? na estação, Não vai dar pra fazer ficar muita aventura, assim, muito... vou andar na estação Comandante Ferraz, que é a estação O brasileira. que vale é a foto. O que vale a foto, exatamente. Falando nisso, ô Nauro, como que foi a transição de você ser fotógrafo? Essa é uma pergunta muito pessoal minha, porque eu sou fotógrafo há 10 anos também, e eu também tô escrevendo meu primeiro romance agora. Como que foi essa transição de você ser o fotógrafo pra passar pra ser um escritor? Cara, é assim, ó. O que mudou minha vida foi a literatura. Ler. Eu sou um menino que nasci numa periferia, numa vila pobre, e eu queria sair daquele lugar. Eu queria... Não é sair do lugar geograficamente. Era submergir. Eu queria conhecimento, eu queria ver o mundo. Eu me lembro quando eu era pequeno que eu tinha um tio que tinha ido servir na Força de Paz da ONU no Suez. Ele era militar. E quando ele voltou, ele mostrava muitas fotos do Oriente Médio. Eu dizia, cara, o mundo é maravilhoso. Sabe? Tem muito lugar para conhecer. E eu queria conhecer o mundo. E não tinha jeito de conhecer o mundo a não ser através da leitura, da literatura. E cada livro que tu pega é uma viagem. E eu comecei a viajar o mundo através dos livros. E lendo, eu fui mudando a minha vida. E eu fui adquirindo conhecimento, adquirindo vocabulário. E decidi. Depois eu virei sapateiro. Quando eu tinha 12 anos, assinei a carteira como sapateiro. E aos 19 anos, muito mais por necessidade do que por talento, eu virei fotógrafo. Sempre quis ser o melhor em tudo que eu fazia, ser muito dedicado. E como fotógrafo, eu estudei muito para ser fotógrafo. E descobri a profissão da minha vida. Eu fazia uma coisa que eu amava e as pessoas pagavam para mim. Então era incrível, porque eu era feliz fazendo aquilo que eu fazia e ainda recebia. Chegava a sentir culpa no começo, eu custei a assimilar que eu podia ser feliz ganhando dinheiro. E aí, cara, muita literatura. E eu sempre gostava de escrever, mas tinha dificuldade. E os jornalistas que trabalhavam comigo, sempre trabalhei com grandes jornalistas, eles pediam para mim ler os textos deles antes de publicar. Então eu sabia o que era um texto bom e o que era um texto ruim. Esse é o problema de alguns escritores que estão começando. Eles acham que o texto é bom porque foi eles que escreveram. Não, a gente escreve muita merda. Tu tem que saber que é bom quando tu sabe o que é um texto bom. Quando tu lê grandes livros. E aí depois eu casei com uma jornalista que escreve um texto primoroso. É uma pessoa que tem um texto inacreditável. E aí eu me constrangi. Escrevi cada vez menos. Um dia eu disse para ela, eu adoro escrever, mas eu tenho vergonha, porque escreve muito bem. E ela disse, não, então escreve que eu vou corrigir teus textos. E aí eu criei um blog. Lá em 2005, 2006, eu criei um blog. E eu escrevia os bastidores da vida de um fotógrafo. Porque os caras acham que a fotografia é o que aparece depois que foi feito. Não. É a viagem até tu chegar no lugar, é o perrengue, é a fome que tu passou esperando horas e horas para conseguir fazer uma foto, enfim, sabe? E aí ela começou a me ajudar e começou a melhorar meu texto e foi indo. Até que em 2009 eu fui fotografar um acidente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul de um time de futebol que estava num ônibus e que o ônibus capotou e que morreu o craque do time, que até o acidente da Chapecoense tinha sido o maior acidente com um time de futebol no Brasil, morreu 3 pessoas no acidente, e eu decidi que ia escrever um livro sobre essa história, que era um livro-reportagem. E eu comecei a tentar escrever e via que eu chegava no meu limite na 30ª página. E aí eu busquei um jornalista que eu admirava, que tinha um texto primoroso, para a gente escrever o livro junto. E eu escrevia e passava para ele escrevia e passava para mim, e a gente fez um livro chamado A Noite que Não Acabou, que é o meu primeiro livro de 2009, que tem 360 páginas e conta toda a história desse acidente. E foi, na época, o livro mais vendido da Feira do Livro de Pelotas. Ele é um dos livros mais vendidos da história da Feira do Livro de Pelotas, e ele está esgotado desde 2013. Só que eu escrevi com outro cara, eu queria escrever o meu livro. Em 2012, eu descobri uma história de um pescador que naufragou na Lagoa dos Patos e que sobreviveu durante 20 horas nadando até que ele conseguiu chegar numa praia. E eu escrevi uma história desse pescador. Só que eu já criei, como esse pescador morreu no meio da minha pesquisa, eu criei um romance baseado em fatos reais. Aí, em 2013, eu publiquei um livro de fotografia, que é o que eu fazia. Em 2015, eu escrevi um livro de poesia junto com a minha filha Sofia.
Ela fez os desenhos e uma poesia e eu escrevi os poemas. E 2016 eu fiz mais um livro de fotografia. E daí fiquei alguns anos sem escrever. E durante a pandemia eu resolvi escrever A Vida Cabe em um Fusca, que conta a história da minha vida toda, desde os 3 anos de idade, quando meu pai compra o Fusca. O livro começa naquele dia e termina no dia em que eu termino uma viagem pelos 9 países da Europa com a minha filha de 13 anos na carona, mostrando para ela que quem tem dinheiro e não tem sonho já está morto. E quem tem sonho, mesmo não tendo dinheiro, tu dá um jeito de ser feliz. Então, foi por isso que eu cruzei e é por isso que eu viajo de Fusca, para mostrar para as pessoas que tá cheio de gente que tem dinheiro e estão com dinheiro guardado numa conta bancária. Eu não estou mandando esbanjar dinheiro, estou dizendo para gastar o dinheiro para realizar seus sonhos, entendeu? Porque quando tu morrer, o dinheiro vai ficar aí para os outros brigar. Você quer mostrar que, mesmo se você não tiver, dá pra dar um jeito. Eu quero mostrar para mim mesmo. E pras pessoas. As pessoas, se quiserem se inspirar, que se inspire. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. Não, sim, mas eu tô você... aqui só para dizer assim, eu tô fazendo. Se tu não faz, tu é um Eu baita no covarde, eu entendeu? sinto em você que você não tá aqui pra ser não quer ser um exemplo, né? Não. Mesmo assim, não. você é. Não, exatamente. Eu quero ser o exemplo de que eu sou verdadeiro, de que eu levo minhas convicções são dignas, entendeu? Mas eu não tenho como mudar a vida de ninguém. Quem pode mudar a tua vida é tu. Você pode ser exemplo. Mas exatamente, Você pode fazer o melhor possível. mas só quem pode mudar a vida é tu. Eu não vou conseguir mudar a tua vida. Eu posso te inspirar. Essa coisa de influencer. Cara, eu posso ser inspiração, sabe? Eu quero com verdades, assim. Então, é difícil isso, né, cara? Porque aí os caras ficam fazendo de tudo pra ganhar seguidor. Cara, quer me seguir? Legal. Só não me enche o saco, porque senão eu vou te bloquear, entendeu? Eu sou assim. Ah, mas tu não sei o quê. Cara, eu sou assim. Eu sou assim. Sabe? Eu só não vou bloquear meus filhos. Entendeu? Caramba, cara. Fala um pouco do seu livro aí, como que é esse... É um sorteio? Como que é? Quem compra o livro tá concorrendo a um Fusca? Não é rifa. Os pessoal acham que é rifa. É assim, ó. Quem compra o livro... Aqui tá marcado, né? Quem compra o livro... Cadê o teu número pra concorrer? Ah, eu deixei guardadinho lá, vai que eu perco. Tenho aqui, ó. Mas quem compra o livro vai ganhar uma coisa mais ou menos assim, ó. É um marcador de página. Esse marcador de página vai ter um número, que vai de 0 a 3.999. São 4.000 números, tá? A gente já vendeu mais de 2.000 livros. Faltam 30 dias pro sorteio. Quem quiser comprar tem que entrar no site e comprar o quanto antes. E essa semana tá com frete grátis para todo o Brasil. Qual site que é? www.expediçãofuscaamerica.com.br. Quando o livro chega na tua casa, tu ganha um marca-página com um número. Tu tem que pegar esse número que vai para ti e tu vai lá no Instagram da Expedição Fusca América. A primeira foto que tem é a foto do sorteio. Tu tem que comentar lá o número que tu tem para concorrer. O sorteio vai ser feito pelos comentários. Não basta estar lá, porque quando eu fizer o sorteio, o comentário vai cair. Eu vou olhar o número, eu vou olhar o nome da pessoa que comentou e eu vou ver se ela está seguindo a Expedição Fusca América, que é o nosso Instagram, e o Instagram do Biri Refrigerantes, que é uma fábrica de refrigerantes da minha cidade que patrocinou o livro. São só 2 Instagram que tu tem que seguir, da Biri Refrigerantes e da Expedição Fusca América. E comentar o número lá. No dia 22 de junho, no final da tarde, mantenha o seu Instagram aberto. Porque mesmo que eu vá lá, tu ganhou, teu número é esse, tá certo? Eu vou olhar, tá seguindo a Expedição Fusca América. Tá seguindo, mas o teu Instagram tá fechado? Vamos sortear de novo. Não Como? vou dizer... Fechado como? Assim, não tá não, assistindo? tem que estar... Não, tem que estar... Vai ter uma live? Vai ter uma Você live. tem que estar na live. Não tem que estar na live porque tu tem 24 horas para entrar em contato. Mas tem os Instagrams, como é que chama quando tá... Ele não é aberto. Ah, é tipo... Fica off. Não é off, é... privado. É privado. É. Se o Instagram é privado, eu não consigo entrar em contato com a pessoa. verdade. Então ela perde.
Entende? Entendi. Então tem que estar com o Instagram aberto no dia do sorteio, para mim poder entrar em contato. Porque eu vou lá, tá, tu ganhou, eu vou no teu Como Instagram. que eu vou falar com você? Ah, tipo, Perdeu. você não tá seguindo ela. Não, eu não sigo ninguém. Não, tu não estando com o Instagram aberto, Tem que ser, não pode ser Instagram privado. privado, que tipo, precisa pedir autorização pra... Não, entendi. tá privado, perdeu. É. Eu não vou nem dizer o nome da pessoa quando ganhar. Eu vou conferir primeiro para não causar uma frustração terrível, entendeu? É isso. Porque daqui a um pouco o cara ganhou e eu vou lá e ele não tá seguindo a Biri Refrigerantes. Perdeu, cara. São regras. Entendi. É um regulamento. Entendi, Tu tem agora que entendi. seguir a Expedição Fusca América, a Biri Refrigerante e tá com o Instagram aberto no dia do sorteio. Sim, mas é simples, né? simples. É muito simples. Pra garantir que a pessoa tá seguindo. Claro. Então é isso. O livro no site parece que tá R$75. Uhum. Hoje, sexta-feira agora, se estão vendo ao vivo, eu estou lançando o livro em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. Sexta, das 18 às 21 horas. Domingo, eu vou no Encontro de Fusca em Campinas. Sábado de noite, eu vou estar lá no encontro lá, É, 16 horas, né? no Ibirapuera, né? É, Vou 16 lá. até a noite? É. Eu também vou, hein? Quem quiser comprar o livro comigo direto, tem até um desconto e vai concorrer igual. Eu tenho um monte de livro dentro do Fusca, então é só falar comigo, tá mais barato até, se conseguir me encontrar. Se não conseguir, vai no site, que é 75. E as livrarias de São Paulo, muitas têm o livro aqui. Uhum. Tem muitas livrarias. Mas o preço é padrão de todas as livrarias? Ou... Cara, eu acho que não, porque cada livraria põe seu preço, não é cartel, entendeu? Então, assim, porque eu entrego o livro num valor lá, que é um valor mínimo, e as livrarias, cada um bota seu preço. Então, tem livraria que tá vendendo a 65, tem livraria que tá vendendo a 75. E se tu botar o nome A Vida Cabe em um Fusca no Instagram, na internet, eu vi que tem a venda até no site do Magazine Luiza. Tem no site do Mercado Livre, as livrarias estão vendendo em tudo que é site, nos marketplaces. Uhum. Então vai acabar rápido. Espero Cara, que sim, né, cara? eu vou Eu falar- gostaria muito que as pessoas compreendessem que eu também tô precisando de dinheiro, né, cara? Que eu vivo disso. Precisa passear, né? E que eu tô dando um Fusca, porra, sabe? Esse dia o cara disse assim, ô meu, não sorteia isso aí logo, me vende esse Fusca. Eu digo, não vou fazer isso, não. E eu quero te falar uma coisa. Eu fiz essa última pergunta, né, da sua transição, porque, cara, eu comecei a ler o seu livro e eu falei, cara, o cara escreve bem, velho. Não, mas se for- não escreve bem, tu não deve nem Se ele, escrever, se né, ele cara? for fotógrafo melhor do que escritor, cara. Isso me considera, Nossa, me eu considera. adorei isso. Eu tô... Porque na realidade, eu até ganho alguma grana como escritor, mas a minha profissão e que sustentou a minha vida toda e que fez eu conhecer minha mulher, construir minha casa foi a fotografia, entende? Então, eu tenho um amigo que é o meu editor que ele diz, para de dizer que tu é um fotógrafo que escreve. Tu é um escritor. E tu também é um fotógrafo. Mas você também trabalha... Você trabalha com o que hoje? Eu sou, basicamente, eu tenho uma agência de notícia. Uhum. A gente tem uma empresa onde a gente faz assessoria de imprensa para algumas empresas grandes, eu e minha esposa. Você fotografa e E escreve. eu fotografo, a minha esposa escreve, a gente faz comunicação, a gente divulga projetos, a gente divulga projetos culturais, trabalha muito com projetos incentivados, lei de incentivo, né? Então a gente, eu e minha esposa somos sócios. E a gente tem a Expedição Fusca América como um projeto permanente, que a gente hoje não ganha dinheiro com a Expedição Fusca América, mas não tira mais dinheiro do bolso. A gente consegue hoje viajar sem gastar. Uhum. O livro sustenta nossas viagens, né? O O documentário. financiador principal é o livro de vocês? Assim, Não, e tem das viagens? patrocínios, né? Tem, Tem patrocínio. Essa Biri Refrigerantes, ela patrocinou o livro todo com lei de incentivo. A gente tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Então, tu faz um projeto. Esse projeto, a Secretaria de Cultura do Estado entende que ele é um projeto cultural, porque a gente dá contrapartida, eu dou palestra em escolas públicas, eu levo cursos de oficina literária para cidades que escritores geralmente não vão, dou palestra, dou curso. Em contrapartida, eles me dão uma carta onde eu levo no empresário e esse empresário patrocina o meu livro e ele tem isenção de imposto, de ICMS.
Então, esse livro é patrocinado por essa Birra Refrigerante e foi um valor bem alto, porque a gente não abre mão de um livro de qualidade. Tu olha esse livro, ele tem qualidade, ele tem um papel bom, ele tem uma diagramação boa, ele tem uma gramatura boa, sabe? E agora o documentário também foi feito um projeto de incentivo, a gente passou na FAC Filmes, que é um edital que apoia o cinema na Secretaria de Cultura, e a gente ganhou um dinheiro, porque a gente tinha todo esse material de vídeo, e a gente não faz vídeo para o YouTube são só... A gente não tem um canal no YouTube para publicar vídeos toda semana, não. A gente guardava esse material inédito para fazer um filme. E agora a gente recebeu esse dinheiro para contratar um finalizador, um montador, um design, um colorista, e a gente está fazendo um documentário com todo o material que a gente captou. Então isso também vai nos dar um dinheiro para as próximas viagens, e agora a gente está buscando patrocínio para as viagens, entende? A gente está buscando. Uhum. Mas Mas assim a viagem acontece independentemente. ela vai acontecer, entendeu? Ela vai acontecer. Você não sabe como, mas vai acontecer. Você põe na cabeça. Tu tem que primeiro ter um sonho. Aí tu tem que transformar ele num projeto. Tu tem que botar uma data para ele acontecer. Porque quem não bota data, quando vê, ele não acontece nunca, porque tu fica protelando, agora eu não consegui dinheiro, agora não, tu bota a data e tu vai correr atrás. Aquilo tem que virar um projeto prioritário na tua vida. E daí vai lá e acontece. Tu quer fazer um podcast, cara, tu tem que saber que tu precisa comprar microfone de qualidade, tu tem que ter uma TV boa, tu tem que ter câmeras. Ah, não, mas a câmera é caro. Vou começar com uma câmera Do celular. daqui a um pouco eu vou melhorar e eu vou começar, E daqui a um pouco os caras dizendo, cara, tá dando certo, olha lá, o podcast do cara tá cheio de gente assistindo, vamos botar uma grana lá. Aí tu consegue comprar um melhor e assim tu vai. Quando tu vê, os caras, pô, é legal. E é assim que aconteceu, eu comecei a viajar com os Fusca podre. Tem que meter as caras mesmo. Mas tem que planejar também, Sim, também. né? Senão tu te ferra. É. Eu quero mandar um abraço aqui pro Edilson, pro Guto que tá assistindo e a Miriam, que deixou uma pergunta aqui. Nauro, tu vai na feira do livro em Porto Alegre dando autógrafo esse ano? Cara, eu não tenho nada planejado na Feira do Livro de Porto Alegre, né? A gente já foi aventada a possibilidade de eu ir lá, mas eu já lancei o livro em Porto Alegre, lancei o livro em Novo Hamburgo, que é do lado de Porto Alegre. Porto Alegre eu lancei ele na PUC, na URGS, lancei ele num bar muito legal no 4º Distrito. E a Feira do Livro de Porto Alegre ainda vai demorar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Não sei nem se eu vou estar no Brasil, não sei nem se eu vou estar pelo mundo, mas adoro Porto Alegre. E Porto Alegre pra mim é um pulinho, né? Minha mãe mora do lado ali em Novo Hamburgo. Ele tá em casa. Eu tava lendo o seu livro, cara, e eu chorei e eu dei gargalhadas com o seu livro. Cara, muito bom mesmo. Se não tivesse acontecido isso, eu não falar nada, né? Mas, cara, tem uns trechos aí, cara, que emociona bastante. Eu não tô nem na metade ainda. Eu queria ter lido tudo, mas ainda não consegui ainda por causa das coisas que acontecem na vida, né? Mas eu vou ler, né? Vou terminar. E eu separei esse trecho aqui, que eu queria ler, mas eu prefiro pedir pra você ler, né? Escutar esse trecho aqui do próprio autor. Vamos lá? Eu acho que né? Eu acho que é bonito isso. Vamos lá. Você vai saber o sentimento, a intenção que você escreveu esse texto. Esse trecho aqui, ó. Sabe que eu vou te contar uma coisa. Esses dias eu fui convidado para um sarau de literatura e eles estavam inaugurando uma biblioteca numa empresa e fizeram um sarau. E eles compraram alguns livros meus para botar na biblioteca da empresa. E daí me convidaram, várias pessoas, e me convidaram e pediram para mim ler um trecho do livro. E eu abri assim e fui no microfone e comecei a ler. Um E eu trecho aleatório. eu não lia meu livro desde que eu tinha escrito. Quando ele terminou, eu comecei a lançar. E eu comecei a chorar lendo meu livro, cara. Paguei um mico absurdo. Que porra, foi eu que Que escrevi bonito isso o cara aqui, escreveu, velho. Embarcamos no Filó e vi o farol do Albardão sumir no retrovisor. Voltamos para nossa rodovia imaginária entre as dunas e o mar e seguimos nossa saga rumo ao extremo sul. A paisagem gris, a falta de vestígios no infinito e o silêncio quebrado pelo som do solitário motor do velho Fusca azul era a materialização de um quadro de arte bucólica. Eu só conseguia ver a imensidão e o gigantismo pelo para-brisa do Filó, que emoldurava as grandes dimensões que expandiu a minha alma em reflexões contínuas. Eu me encontrava na metade dos campos neutrais, uma linha imaginária que dividiu o mundo em duas
em 1777. E aí vai. Cara, quando eu li isso aqui, eu até fiz uma orelhinha aqui, ó. Você me desculpa eu amassar a sua arte. Nada, cara. Livro tem que ser riscado. Então, Livro tem que ser lido. livro... eu marquei isso aqui e falei, mano, eu quero que... Vamos pegar uma coisa aleatória, eu vou ler uma frase aqui. Vamos pegar uma frase. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte aí é o trecho que você tá indo pro... Aqui é a primeira viagem, a mesma que eu li Você na tá indo pro contracapa. extremo sul, né? É. Aquele... Vai ser um spoiler isso, cara, mas... Eu tenho que perguntar, tô muito curioso. Aquele senhor que mora lá no extremo sul, como que ele tá? Ele tá lá, o Coelho. Ele tá lá ainda? Claro, ele é o último morador do Brasil. Se faz 10 anos, né, que você foi lá ou você foi lá de novo depois? Fui, claro, fui. Nas outras viagens eu sempre passo lá, durmo mesmo? lá. Vai visitá-lo? Eu vou ler aqui aleatoriamente, ó. Tá, vamos ver. Esse é pra ti, moceiro. Bora. Se meu sonho era cruzar os mares, explorar o velho mundo e chegar à Copa do Mundo da Rússia, teríamos um longo caminho a percorrer. Este não é um relato de façanhas impressionantes. É uma parte de 2 vidas registrada no momento em que cursaram juntas um determinado trecho com identidade de aspirações e conjunções de sonhos. Nossa visão foi muito estreita, muito parcial, muito precipitada. Nossas conclusões foram muito rígidas. Talvez demais, talvez. Mas esse vagar sem rumo por nossa América maiúscula me mudou mais do que eu pensei. Eu já não sou mais o que sou. Pelo menos, não sou o mesmo em meu interior. Show. Isso foi quando termina a viagem pela América. Eu até tenho uma citação ali do Che Guevara, do Diário de Motocicleta, e a gente se prepara para cruzar o oceano e ir para o outro lado do mundo. Foi isso, cara. Uhum. Cara, eu vou querer um autógrafo, já que a Miriam também quer um autógrafo, deixar ela com inveja. Eu vou querer um autógrafo nesse livro aqui. Já faz ao vivo aí. Já faz ao vivo. Não Vamos sei lá. se vai ter uma página aí pra escrever. Tem, cara. Como é que é o nome tem. do teu Fusca? Cara, você acredita que o meu Fusca não tem nome ainda? Então é o Fajardo, cara. Põe. Não, deixa comigo. Eu não sei, cara. Já pensei em vários nomes, mas ele ainda tá nascendo ainda. Ele é um embrião. Eu acho que quando a gente terminar de deixar ele bonito assim, aí eu acho que ele vai ter um nome. Eu já pensei no Mariano Móvel, que é o nome do meu avô, né? Que faleceu. Mas chama só de Mariano. Mariano é um Móvel. bonito nome. Mariano. Sei lá, cara. A gente sempre chamou de ele o Fusca. Ah, Aí, ó. aí, ó. Danilo, querido, todos os sonhos cabem em um Fusca ou onde quisermos que eles estejam. Acredite. Sensacional. E quando eu estou meio depressivo, eu tô triste, cara, eu pego o Fusca e vou dar um rolê. Eu pego, sabe, ando 20 km pra lá e volto, porque eu me sinto bem. Eu não sei, cara, esse sentimento que eu tento entender nas pessoas aquilo que eu sinto, porque eu não consigo entender como que é legal andar de Fusca, cara. Eu tenho uma foto. Fusca não é carro, cara. Não é Fusca carro, velho. Não é. Fusca é um divã. Qualquer Que carro dia é hoje? carro. Que dia hoje? Hoje é dia 18. O lance 19. 18. Eu olho qualquer carro assim, eu vejo. É um carro. Agora quando é um Fusca, não é um carro, cara. É difícil de explicar. Às vezes é a vida do cara. Eu tenho uma foto de quando eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade e eu tô sentado naquele banco, daquele mesmo Fusca que O eu. Fusca tá batizado. Ó. Cuida bem do Mariano. O Mariano. Mariano, ele tem uma mensagem dúbia, né? Porque é o teu avô, mas Jesus é mariano, porque ele nasceu de Uhum, Maria, né? sim. Então, eu não sou muito religioso, mas é um Fusca abençoado, porque ele é mariano. Sim. Ele vem de Maria, Nossa Senhora. Então, Aí, tem tem até uma- história. esse, tem uma- Fusca, pra esse contar. teu Fusca Tem não tem como ter outro nome. Nossa, tô Ele é o arrepiado. Mariano. Mariano, então. É. Fechou, Mariano. Mas- É o É melhor o padrinho, pô. O melhor cara pra dar o nome de um Fusca é um cara que é um não. fusqueiro. E ele é um Nato. Fusca abençoado, porque ele é de E eu Maria. vou te contar uma coisa. Inclusive, eu acho que pra ti,
concretizar esse nome, Mariano, tu deveria fazer uma viagem a Aparecida do Norte. Aí, ó. Vamos fazer uma viagem a Aparecida do Norte. Vambora. Ó, Aqui, ó, domingo, só pra tu, eu sei que tu tá louco pra correr comigo pra finalizar, porque eu falo pra caramba. Mas domingo, por mim, nós por vamos, mim, cara. Vixe, nós ficamos aqui até... nós vamos sair domingo. Pô, tirei o microfone de perto. Não, tá de boa. Nós vamos sair domingo numa caravana de Fusca pra Campinas. Uhum. Deve uns 60, 70 Fusca. Junto com o Rafael do Fuscas por aí. Vamos sair da onde? Cara, tem que entrar no meu Instagram que eu vou botar lá onde que a gente vai ser. Nós vamos sair de um posto aqui da Anhanguera. É Anhanguera, né? Ou a Bandeirantes, que vai pra Campinas. Os dois. É, um desses dois, nós vamos num posto de gasolina, a galera se reúne e nós vamos sair num comboio. E o encontro vai ser no Shopping das Bandeiras, em Campinas. Uhum. Lá eu vou estar vendendo livro e autografando lá. Quem quiser, quem Uhum. for de Campinas quiser ir lá trocar uma ideia. E no sábado também, né? Quiser te conhecer. Sábado eu vou estar lá no Tem 3 eventos, né, na verdade. Tem um que vai ser amanhã. Que Sexta, que é o principal, que é o evento oficial, numa livraria. Uhum. Sábado eu vou estar lá no Ibirapuera e domingo em Campinas. Aí quem quiser conhecer o Nauro, esse Trocar final de ideia. semana aí, trocar uma ideia, comprar um livro, ganhar um... Ganhar um Fusca. Tentar ganhar o Fusca, né? Porque eu estou concorrendo. Galera, só vou dizer uma coisa pra vocês. Eu dei um livro aqui pra sortear. Se ele não sortear, o problema é dele, viu? Tá aí, ó. Então, Só que tá indo sem o número, viu? Tá indo sem o número. a gente pode fazer um sorteio. Como poderia ser esse sorteio? Cara, a primeira pessoa que botar a placa do meu Fusca no teu comentário, Uhum. ganha, pode ser. Então tá, ó. Quem comentar aí primeiro a placa do Fusca dele vai ganhar o livro. Não tá Não é o do concorrendo. reboque, é a placa do Fusca. Da placa do Fusca. Do Fusca. Tá. Não é do reboque. Então tá, vai ter que pesquisar, hein? Vai ter que olhar no seu A canal pessoa lá. vai postar Só que onde? No Instagram? Nesse vídeo. No no YouTube vai ter aqui. que. Não, nesse vídeo- agora, daqui a pouco, se a pessoa postar, É. ela já vai ganhar. Aí ela já, daqui a pouco, ela posta aí e ela ganha e eu já mando assinado. Aham. Bom, Mas vai se ter que alguém dar um comentar depois que terminar o vídeo, vai ser o primeiro também. O primeiro. Beleza? Vai ficar marcado lá, só que quem ganhar o livro não tá concorrendo, né? Tem que comprar o livro. Tem que ter... Pra concorrer, pra ganhar o número, tem que comprar o livro. Aham. Né? Mas quem participar hoje vai ganhar, vai o poder ler o livro, né? Vai ganhar o livro. Aham. Então é isso, gente. Se você quiser falar mais alguma coisa, passar alguma Não, cara, mensagem. eu acho que sempre as pessoas, por mais que eu seja relutante, essa coisa de ser influencer, de trabalhar com a internet, sabe? Porque eu sou um cara de 54 anos e trabalho com comunicação há 32 anos, né? Eu peguei todas as transições, eu comecei a fotografar em preto e branco e hoje eu faço uma foto que a gente quando eu comecei, a gente tinha que fazer uma foto. Acertou. Aí, ó. Tuco louco no piloto. Motovlog. Quem que é esse cara, hein? Eu sei que você ganhou um livro. É. Vamos combinar aí, ó. Manda mensagem pra mim. É. Ou pro Nauro. Eu não sei qual que é o melhor. Não, vai ficar contigo o livro. Fica comigo. Eu não tenho como entregar. Tá Fica bom. contigo. Pode marcar dia amanhã lá no Ibirapuera Pode e tu marcar leva. qualquer dia aí a gente... Aí se tiver lá, amanhã até eu assino, Aham. tá? Fechou. E, cara, eu sou do tempo que a gente mandava foto pelo correio pra sair no jornal 4, 5 dias depois. E hoje a gente faz uma foto em 30 segundos, em 2 segundos. Instantâneo. Ela né? tá na China, entendeu? Nós estamos falando ao vivo aqui. Mas eu acho que a única coisa que sobrou daquele tempo até hoje são as pessoas verdadeiras, são as pessoas que são autênticas, entendeu? E eu já vi pessoas ficarem muito famosas e em pouco tempo. O cancelamento não é coisa da geração internet. O cancelamento sempre existiu porque as pessoas resolveram fazer alguma coisa que ou porque tu era muito verdadeiro ou porque tu era muito sacana. Eu prefiro ser cancelado por ser verdadeiro. Então, eu não tô preocupado muito com a internet. Eu tô preocupado em realizar meu sonho e se eu puder inspirar as pessoas, e principalmente aquela pessoa que está precisando de um carinho, que está precisando de um exemplo, que está precisando, ela olhar para mim e dizer, cara, se o cara foi de Fusca, eu também posso. Né? Porque tem gente que diz, eu não tenho dinheiro. Eu digo, vai a pé.
Ah, mas a pé não dá. Dá, cara. Dá. Dá, tem Dá a gente que pé, faz, dá de né? bicicleta. Pega um carrinho de supermercado. Chega ali na frente do supermercado e diz, cara, eu quero dar uma volta no mundo, me empresta um carrinho. E o cara vai te dar um carrinho para te botar tuas coisas dentro. E a vida cabe num carrinho de supermercado também. Entendeu? Então vai atrás do teu sonho. Não Sim. morre frustrado. Eu conheci... Porque quando tu te frustra, tu frustra. Tu cria uma mulher ou um marido infeliz, porque tá do lado de um infeliz. Tu cria filhos frustrados. Tu tem amigos que ficam com pena de ti. E quando tu é feliz, cara, tu pode ser feliz. Se tu der uma volta ao mundo empurrando um carrinho, tu vai ser admirado pelas pessoas. Entendeu? Então seja feliz. É E só isso que eu tenho pra dizer. E às Seja vezes feliz. a felicidade do cara tá em fazer uma plantaçãozinha. Exatamente. Às vezes a felicidade do cara Gostar tá... de olhar um filme na Netflix. É, Eu digo, sabe o quê, Moacir? Procura o Fusca que tem dentro de ti. E pode não ser um Fusca. pode ser um... Pode ser qualquer coisa que tu falou. Pode ser uma horta, Pode ser escrever, pode ser escrever, pode ser olhar filme, pode ser fazer tricô, né? Por que não? pode ser desenhar, qualquer coisa. Seja feliz. Não abre mão de ser feliz. O cara que ganhou o livro ele se chama Fernando. Ele é um seguidor do meu canal. Ele teve um Fusca, ele tava reformando. Aí ele teve um problema lá, levou no mecânico. O cara, tipo, roubou o dinheiro dele e foi embora. Normal, isso acontece. E aí depois ele comprou um outro Fusca. O cara roubou o dele mais um monte lá. Depois que a polícia achou, cara, um monte de história aí dele. Um abraço aí, cara. Espero que você tenha sorte nos seus próximos Fuscas aí, né? E eu quero dar um rolê com você. Eu já te chamei várias vezes pra gente fazer um rolê, pra gente ir pro meio do mato, dar um rolê lá em São Francisco Xavier. Pelo menos agora ele tem um livro, pô. Você tem Agora, se ele temos um comprar livro. o próximo Fusca, ele lê esse livro e ele não conseguir fazer um Fusca, aí ele tem que desistir. Aí compra um Corcel. Cara, eu tô feliz disso aqui, cara. Eu também tô feliz em te receber, Nauro. Que nem eu te falei no começo, cara, eu sou fotógrafo. Foi a primeira paixão que eu tive na minha vida. Eu nunca tive, assim, eu nunca fui fã de alguém. Sabe, tipo, aquele cara ali, tipo, aquele cantor, nunca tive isso. E eu também nunca tive. O que você quer ser quando você crescer? O que você quer ser? Eu nunca pensei em nada, só queria brincar. Eu sempre tava ali brincando, sendo criança. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade de publicidade em 2008, cara, eu descobri a fotografia. Cara, eu falei, é isso, cara. Eu comecei a tirar foto com um celularzinho velho, sabe? Eu comecei a aprender a brincar, depois eu comprei minha câmera e aí eu fui desenvolvendo, depois eu aprendi o prazer da leitura e da escrita, né? Eu sabia, cara, agora eu sou poeta. Eu também... E aí, o Fusca foi acontecendo também. E aí, quando eu vi você, eu comecei a ler o seu livro, eu falei, cara... Sou eu dele, sou eu mais velho. Sou eu com cheiro de naftalina. Eu deixei lá embaixo o meu livro de poesia, porque eu tenho algumas poesias sobre Fusca, assim, bem legal, né? Uma se chama Meu Fusca Ficou Sem Gasolina de Novo, que é muito legal. É uma poesia que, inclusive, quem entrar no YouTube, nem tá no meu canal da Expedição. Se tu colocar no YouTube Andanças Imaginárias, que é o nome do livro, eu tenho vários amigos que leram as minhas poesias pro YouTube, porque como a minha pós-graduação foi em cima de... Eu dei aula de fotografia para as pessoas cegas. Ô, louco. A minha pós é sobre isso, é pedagogia, um projeto de fotografia para pessoas cegas. E eu fiz essa leitura de fotografia para que as pessoas cegas tivessem acesso, através do áudio, às minhas poesias. Então, várias pessoas gravaram, o Clóvis de Barros Filho gravou, o Peninha gravou, enfim, várias pessoas, conhecidas ou não, e essa Meu Fusca Ficou Sem Gasolina de Novo, o Juliano Casarré, que é um ator da Globo, que é meu amigo, nasceu lá na minha cidade, ele leu. E é bem legal a poesia, porque fala... Quando eu tinha um outro Fusca, ele não marcava a gasolina. Então eu ficava sem gasolina toda hora. E daí eu ligava pra minha mulher me buscar. E levar gasolina pra mim, ela ficava brava. Porra, bota gasolina nessa merda. Anda com... E aí, anda com galão. Um galãozinho aí. E daí um dia eu fiquei sem gasolina indo pra casa. E daí eu pensei, cara, eu vou emocionar ela, não vou ligar pra ela vir. Vou escrever um poema pra ela e vou mandar pelo MSN, né? Não tinha WhatsApp ainda.
E daí eu escrevi um poema, tipo, eu não queria morrer agora, porque eu ainda não te disse tudo, porque eu não falei tantas vezes quando eu gostaria que eu te amo, porque eu teria pena de ir embora e não ter feito todas essas coisas, te deixar só. Eu não queria morrer agora, porque ainda nos amamos pouco, porque morrer me deixaria louco. Eu tô falando um pedaço, a poesia é grande, assim. E daí eu boto no final assim, mas tudo bem, se eu morrer, eu deixo uma série de contas que eu não paguei, de coisas que eu não falei, e eu te deixo o meu Fusca. Só que eu tô sem gasolina. Vem buscar. Aí mando pra ela, né? Eu digo, eu vou emocionar ela. Daí ela só me liga e diz assim: onde é que tu tá com essa merda sem gasolina que eu tô indo aí? E aí Essa é eu boa. mando, eu escrevo a poesia. Aí depois, tudo que eu escrevo eu guardo. Aí quando eu fui escrever o livro de poesia, eu digo, tem que botar essa. Porque não é bem poesia, eles são prosa, cenas poéticas, crônica e tudo, mas é bastante poesia. E essa aí eu gosto muito, assim. Isso é E ela, onde é que engraçado. tu ficou assim, as gasolinas assim, assim? Ó, Aí foi lá me o levar. Fernando ele mandou uns print aqui, ó, Hum. falando que te ajudou já algum perrengue aí, ó. Ah, que legal, cara. Que Esse aqui legal. torceu também. Ah, que legal, que massa. Velho. Aí, tá retribuindo então com um livro. Ah, que legal. Tá aí, cara. Que bom. Espero que ele leia, que me dê retorno, que tire uma foto com o Fusca e me mande. Grave um Uhum. vídeo depois de ler o E livro. convidar ele. Né? Porque vai faltando bem pouquinho agora para o sorteio. Uhum. O sorteio é no Dia Mundial do Fusca, dia 22 de Uhum. junho. Então compra, ô, Fernando, compra um livro pra você pra concorrer ao Fusca. E esse aqui você dá de presente pra quem você gosta. Porque, cara, a leitura é boa? É boa. E aí, ó, eu queria te convidar. Eu já te chamei várias vezes. Frete grátis essa semana, não esqueça Ele disso. mora aqui em São Paulo. Não, mas aqui é frete Ah, pra quem grátis. comprar. É. Ah, legal. Aí, se ele for lá, eu tenho o livro lá pra vender. É frete grátis também. Aí, Eu ó. vou de Fusca entregar. Eu já convidei ele pra fazer passeio. Ele me ajudou quando eu resgatei a cachorrinha lá no interior, lá na casa dele. Ah, E ele mandou ração pra mim, também me ajudou. O cara é super, super da hora. que legal. Ele tentou te ajudar, me ajudou. E agora ele ganhou um livro. Aí tô feliz por ter sido você. Que massa, cara. E aí, vai num desses rolês aí com nós aí. Vamos fazer um rolê junto aí. Vamos pra Campinas domingo. Vamos pra Campinas domingo. Sábado eu vou lá também, no Ibirapuera. Eu vou ir com o de Fusca e talvez domingo. Também eu vou no. Ah, eu vou no domingo também. Então Eu quero, tá. eu quero ir em tudo. Tá. Pronto. Então tá, gurizada, eu vou lá porque eu tenho. São Paulo é grande, eu tenho que cruzar São Paulo agora. E demora pra e chegar do agora, outro lado. irmão? E daqui a pouco já não anda mais, né, cara? Não, agora, irmão, é 5 horas quase. E quem conhece o meu Instagram, né, a Expedição Fusca América, sabe que dirigir o segundinho é mais ou menos como dirigir um caminhão, assim. Ele tem um Uhum. reboque, tá complicado. Aham. Então, beleza, irmão. Agradeço demais aí por você trazer as suas experiências, trazer, né, por você compartilhar nos livros e trazer no seu canal. Tudo que você faz, da sua vida é inspirador. Pra mim é muito inspirador. Eu nunca tive um músico assim que eu sou fã desse cara, mas, porra, eu acho que eu sou seu fã, cara. Porra, Porque você faz tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu olho pra você e falo, mano, eu preciso aprender com ele, cara. Eu vou fazer igual aquele seu, como chama? Aquele menino, né, quando você É, o começou Patrick, o fotógrafo, Patrick. Mano, vou correr atrás de você também, ficar ligando, ô, mano. O Patrick, Me dá quando oportunidade chegou, ele aí. disse assim, eu com a máquina no peito, assim, o senhor é fotógrafo? Eu disse, não, eu sou pedreiro, eu tô aqui só... Ele é porque meu sonho era ser fotógrafo. Hoje é um baita fotógrafo. Ah, que Melhor que legal. eu, muito melhor que eu. Então, eu quero deixar um agradecimento por você aceitar o convite, vir aqui, cara, com uma ideia. Pra mim é muito importante, tipo, saber que eu posso andar de Fusca, eu posso tirar foto e ainda posso escrever. Pode fazer o que tu quiser da vida, Eu cara. posso fazer o que eu Só mais tu gosto. acreditar em ti. E legal a gente estar aqui, conhecer o Moacir, né, cara? Prazer. Prazer é meu. Cara, gente boa, o cara que fala baixinho e suave, eu respeito. Cara. E a gente se vê num momento de mais alegria, porque a última vez que a gente viu foi no enterro do GS. É. E foi um momento de muita tensão. Assim, eu tava tenso porque muita gente queria falar comigo lá. E eu não queria ficar falando, porque eu acho que tinha que respeitar aquele momento, era dele, o momento da passagem dele, o momento da. Então é isso. Mas Sim. eu fico muito feliz de um dia eu também poder ter inspirado ele Uhum. e ele ter vivido tão intensamente. E eu acho que quando tu quer inspirar alguém, tu quer que essa pessoa seja maior e melhor que tu, né? Como os fotógrafos que eu ensinei e que hoje eu olho pros caras, os caras estão aí arrebentando. Você vê, né, Eu fico muito feliz. o Jesse me inspirou
você inspirou o Jesse e você tá me inspirando também. Olha só o seu papel no mundo, né? Para você refletir aí o seu trabalho, o seu, né? O que você tá E causando aí. no fundo, eu quero inspirar as minhas filhas e dar orgulho pro meu pai. Fazendo isso, aí o resto é consequência. Então, tô fazendo o melhor possível. Cara, legal, cara. Gratidão. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado aí. Até mais. Vou lá. Valeu!